Salve, rapaziada! Tô trazendo outra obrinha nova aqui no canal, porque achei da hora demais. E essa também foi recomendação de um inscrito. E se você quiser pedir uma obra, é só participar da comunidade e responder as enquetes. E falando nessa obra aqui, rapaziada, vou te falar que é muito boa, mas é muito difícil narrar. E por mais que eu goste de conteúdo gore, e tenho certeza que muitos de vocês aqui também gostem, essa daqui é um vai e volta, uma montanha-russa de insanidade que quase que leva a gente pro Allan Kardec. Então, pro bem da minha sanidade, deixa um like aí pra fortalecer, e se não for inscrito, já faz isso. Tamo junto e bora pro recap. Nossa obra começa num cenário um mínimo curioso. E apesar de ser uma caverna, parece haver um tipo de vila numa encosta desse despenhadeiro. E é nesse cenário que nos é mostrado duas pessoas conversando. E tem um rapaz dizendo que já disse antes, ele quer ficar sozinho. E a menina tá ali com um dedo na boca e com o outro dedo enfiando no trampo do cara. E aí com essa cara toda lambrecada e num modo meio infantil de falar, ela diz que quer comer aquele doce, mas aí o cara tira a mão dela e empurra ela afastando-a. E aí ela cai ali meio afastada dele e a gente percebe que na verdade tem várias pessoas, aparentemente fazendo a mesma coisa. Então ele diz que aquilo é uma pomada medicinal e não é doce. E esse é Li Huang, o nosso prota. E apesar de dizer isso, ele pensa que não pode se importar, porque ela não consegue entender de qualquer forma. E a menina tá lá no chão dando uma risadinha e dizendo que aquilo foi muito divertido. E eu acho que pra quem não tinha percebido, agora ficou claro que pra ela faltam uns parafusos, né? Então o prota, pensando de forma revoltada, diz que aquele lugar é uma merda. Um lugar de loucos, tolos, desabilitados, retardados e monstros. E é como se aquilo ali fosse um museu de aberrações. Mas por que diabos ele estava ali com aquelas pessoas? Então ele percebe alguma coisa atrás dele e tem uma muvuca ali com uns caras em cima de alguém. E eles estão dizendo que querem brincar com ela, se é que vocês entendem, né? E nos é mostrado uma garota se debatendo, enquanto esse lixo aí fala que vai ser rápido e ele promete. Todo mundo tá ali em volta, nem aí ou até achando bom. E o prota, percebendo isso tudo, começa a pensar que aquilo tudo é falso. Tudo era apenas uma ilusão. E aquilo tudo não podia ser real. Só que eu acho que ele não se conteve, né? E no próximo frame, a cabeça do cara também tá sendo pilada. E enquanto ele pensa que aquilo tudo ali era uma mentira, ele tá lá salvando a garota, que por sua vez se esconde atrás dele, enquanto o cara tá lá com a mão na cabeça sentindo dor. Então ele começa a dizer que ele tava acabado agora, e ele sabia como o mestre deles era. E com certeza, o mestre ia matar ele. E galera, dá uma olhada nesse cara que ele tem lábio leporino, tá? Marca ele que lá na frente ele vai ser mencionado. Então o prota diz quem ele pensa que é. Ele é apenas um insignificante. E o maluquinho lá fica meio estarrecido e pergunta como ele ousa insultar o mestre. Mas então alguém chega no lugar e todo mundo volta a atenção para essa pessoa, enquanto ela entra perguntando se eles terminaram de discutir. E é um maluquinho ali com um coquinho na cabeça, que diz discípulo Li e discípulo Wang. O mestre quer ver vocês. E aí é o nosso prota e a garota doidinha lá, né? E o cara com o lábio leporino começa a dizer que agora já era pra ele, parece que a hora dele chegou. Mas aí ele olha pro cara com uma cara meio de assassino e eu acho que ele vai avançar nele. Mas aí alguém pega a roupa do prota e aquela garota com os cabelos brancos. E ela pede pra ele não ir. Mas então ele se desvencilha dela e começa a seguir eles. E a menina dos doces tá ali na frente, achando que tá indo pra ganhar mais doce, né? Enquanto eles partem, a menina do cabelo branco fica lá com uma expressão um pouco triste. Então eles saem num tipo de vale, mais profundo que o cofrinho de uma influenciadora digital famosa aí com mais de 200 quilos. E o prota tá lá pensando no que diabos aconteceu com ele. Como ele ficou com raiva daquele tipo de coisa naquela situação ali atrás. E geralmente ele é muito calmo. E ele não pode deixar aquelas coisas afetarem a personalidade dele. Então a menina do doce dá um soquinho nele com alguma coisa na mão ali. Ele respira fundo e pensa que obviamente ele não tá sendo ele mesmo. E ele precisa manter a calma. Mas aí ela vai lá e dá outra cutucada de cotovelo nele. E essa calma dele já foi pro espaço, porque ele já pega no braço dela e diz: meu Deus, garota, que merda tu pensa que tá fazendo? Então ela revela o que tava na mão dela e oferece pra ele um docinho. Então ele para, olha pra ela e resolve pegar. E ela fica alegrezinha, coitada, dizendo que o mestre é legal. E o mestre sempre dá doces pra ela. Rapaziada, eu não sei vocês, mas eu não ia pegar esse doce suspeito aí não, né?
Então, seguindo o seu caminho, eles entram num tipo de caverna. E o ambiente ali parece estar bem quente. E nos é mostrado um tipo de fornalha gigante que o Prota e a menina passam do lado. E ele chega num lugar que tem um cara sentado de frente para um pilão gigante, parecendo estar pilando alguma coisa. Igual o Prota estava fazendo lá no começo, só que esse é de Itu. E a menina dos doces cumprimenta o mestre deles. E esse aí deve ser o mestre que dá os doces, né? E esse, por sua vez, diz: "Aí estão vocês, meus queridos discípulos." E se virando para trás e revelando a sua cara bem grotesca, ele pergunta por que eles fizeram ele esperar tanto. Então o cara dá um salto gigante, dando um mortal para trás, e pousa atrás do Prota da menina. E aí o Prota dá aquela trancada, né? E esse mestre do capeta parece pegar a menina pelo pescoço, e sem fazer nenhum esforço, joga a menina lá pra dentro do pilão. E aí ele começa a coringar, né? Porque nesse lugar aí só tem doido, né? E ele pula pra cima do pilão e começa a recitar um cântico. Então a menina, jogada em cima daquele monte de material suspeito ali, fica se perguntando se aquilo é doce. E ela se vira pro mestre e diz que ele é o melhor. Só que enquanto isso, aquele pilão enorme tá vindo em direção dela e consequentemente encontra o seu destino, fazendo com que aquela garota inocente vire pasta de dente. Enquanto esse mestre do capiroto tá recitando essa música do satanás dele. Então ele diz para acenderem um caldeirão e tava na hora de fazer as pílulas. Rapaziada, ainda bem que o Mauá não se aprofundou naquela personagem ali, pra deixar ela morrer assim agora, desse jeito. Porque, tadinha, ela já era fofinha, e se a gente tivesse conhecido ela melhor e tivesse acontecido mais coisa aí, eu acho que o sentimento de perder esse personagem ia ser bem maior. E eu acho que o Prota entendeu do que eu tô falando agora, né? Porque ele não tá muito legal, não. E nos é mostrado duas figuras bizarras, e pegando aquele patê de meando doce ali, e jogando dentro desse caldeirão. Caldeirão não, né? Dessa fornalha. Então o Prota diz que aquilo não era possível. Esse cheiro, não tinha como esse cheiro ser real. E esse cara com careca de almôndega também não era real. Então o mestre almôndega ouviu e pergunta se ele estava dizendo que aquele mestre da Uista, bem na frente dele, era falso. Vai se acostumando aí que ele fala na terceira pessoa, tá, pessoal? Então o Prota diz que aquela voz também era falsa. Mas aí essa almôndega do capeta começa a gritar pra ele responder ele e pergunta se o gato comeu a língua dele por acaso. E eu acho que ele tá avançando no rumo do Prota ali. Enquanto o Prota repete seguidamente que aquilo tudo era falso. Esse mestre se aproxima dele e quando ele tá prestes a ser atingido, ele abre o olho e percebe que está em outro lugar. E diga-se de passagem, bem diferente, né? Porque ele tá no hospital agora e ele tá lacrado ali na cama. E no próximo capítulo tem alguém perguntando pra ele como foram as alucinações dessa vez e se tinha havido algo novo. Ele respondia que ainda era o mesmo ambiente, ele tava fazendo o mesmo de sempre, mas havia acontecido algo. E é um médico que tá fazendo essas perguntas pra ele e pergunta o que foi que aconteceu. E ele diz que já contou a ele sobre a discípula Wang, e dessa vez, aquele mestre calvo matou ela cruelmente, bem na frente dele. E depois, eles usaram os restos mortais dela para refinarem umas pílulas. E o doutor tá só anotando ali, né? Então o Prota continua dizendo, e ele poderia dizer a ele o que são essas alucinações diferentes e se elas têm algum significado. E ele diz que não, e ele nem precisa se preocupar muito com isso. O que ele precisava focar agora era com a duração de cada ilusão, assim como a estabilidade mental dele. E agora que ele se livrou dessa HPPS, que só por sinal, galera, significa transtorno de percepção persistente de alucinógenos. E o doutor continua dizendo que ele tem que se lembrar que nada daquilo é real, e não é para ele acreditar naquilo novamente. Enquanto ele sai, ele diz que toda vez que o Prota entrar em uma alucinação, ele deve se lembrar de agir de acordo com os acontecimentos do local. E fazendo isso, ele poderá receber alta do hospital assim que possível. E tem uma menina entrando ali e entra perguntando se o Prota ouviu o que ele disse. E ele só fica cubando, né, vendo quem é. E essa daí é Yang Na, a paixonete de infância do Prota. E ela diz que é só ele fazer direitinho o que o doutor disse. E ele fica lá bobão, né, todo apaixonado. E ela chega, senta, põe a mão no cabelo e faz esse olhar fatal aí. E quando olha pra ele tá com essa cara ridícula dele aí. E ela diz pra ele parar com esse sorrisinho horroroso dele. E ela tinha trazido algo. E tadã! E aí ela mostra uns livros pra ele. Diz que esses são os materiais de revisão elaborados pessoalmente pelos professores. E aí ele, com essa cara meio questionável, né? Chamando ela de Nana, diz que eles já estão juntos desde crianças. E era isso que ela ia trazer pra ele mesmo. E ela senta ali esse monte de livro na cabeça dele e diz que é claro que não. E na verdade era isso. E aí ela mostra esse mini console aí, parece celular
celular. Eu não sei o nome desses trem. E aí ele vai pegar e ela puxa pra trás, falando: ei, me chama de irmãzona e eu te dou. Ah, menina, você tá querendo, não tá sabendo pedir. Fala direito aí. Mas aí o Prota é safa, né? E chega pertinho dizendo: irmã. E pega o negócio. E diz que tá mais pra irmãzinha. Certeza que vocês acham que o Prota era doidinho, né? Mas esse cara aí joga o jogo certinho, hein? Aí, vai aprendendo, rapaziada, vai aprender. E aí ele já tá jogando, né? E fala pra ela que ela não sabe o quão entediante é ficar em um hospital psiquiátrico o dia todo. Principalmente ele não sendo um louco, e isso tá sufocando ele. Mas ela só fala pra ele jogar com moderação e não esquecer os trabalhos de casa. E também não é pra ele esquecer a promessa deles. E quando ela tocou nesse assunto de promessa, a expressão dele mudou na hora. Ele vira pra ela dizendo que pode deixar, ele não esqueceu. E quase dando um beijinho de esquimó, diz pra ela que eles concordaram em ir pra faculdade juntos. Então era isso que ele ia fazer. E dá um abraço na menina e diz pra ela que ele vai melhorar, chamando ela de Nana de novo. Atacante, Prota atacante, camisa 10. E ela fecha o olhinho e se confortando no abraço dele diz que certo, estarei esperando por você. Então, já na hora dela partir, ele levanta dizendo que tá ficando tarde e ele iria com ela até o portão do hospital. E assim que ele se levanta, alguma coisa começa a acontecer com ele. E ele aparentemente fica um pouco tonto e com uma dor na cabeça e se apoia na mesa ao lado. Aquele pilão com aquela pomada medicinal tava em cima da mesa dele. E ele põe a mão na cabeça e diz que não pode ser. Então a Yang Na pergunta o que estava acontecendo e se tava tudo bem. E ele fica pensando que ele esteve seguindo à risca tudo que o doutor disse ao longo desses dias e fica se perguntando o que estava vendo. Mas aí ele se vira pra ela, fingindo que tá tudo bem e pergunta se assustou ela. E ela fica brabona, velho, e pergunta se ele virou criança agora pra ficar fazendo esse tipo de coisa. E sai vazada pisando alto e bravo pra caramba. E ele fica lá, acho que com remorso, sei lá, mas tentando chamar ela. Mas quando ele olha pra mesa de novo, aquele pilão não tava mais lá. E ele pensa que deve ter visto errado. E sai correndo atrás dela, falando pra ela esperar por ele. Então, já do lado de fora do hospital, ele tá lá chamando ela, dizendo que ela não precisa ficar com raiva. E tudo que ele queria era fazer ela um pouco mais feliz. E naquele meio tempo, aqueles figurantes que estavam tudo em volta ali aparecem de uma forma um tanto suspeita. E enquanto ela se afasta, ele diz pra ela não ficar chateada. E ele tá mesmo preocupado, se perguntando se ela tá realmente ignorando ele. Mas aí ela se vira e toca na bochecha dele e diz que semana que vem ela volta pra ver ele e é pra ele se cuidar até lá. E ele só fala ok. Então a Yang Nan parte e eles ficam lá dizendo adeus um pro outro. Tchau, tchau, te amo. Não, zoeira, não falou te amo não. E aí beleza, ela vaza, né? E o Prota começa a entrar de novo no hospital e pensa que quase agora no quarto dele ele realmente viu a pomada medicinal. Começa a se perguntar se a condição dele estava piorando e se ele continuar piorando, ele não vai ter condições de fazer o vestibular da faculdade e com isso ele não vai conseguir entrar na mesma faculdade que a Yang Na. E por hora ele tem que confiar no doutor, afinal ele é o melhor médico que o pai dele conseguiu encontrar. E aí ele levanta as mãos pra cima e fala: mas que saco! Rapaziada, eu acho que eu não dava conta de ficar um dia parado nessa cama de hospital aí, desse jeito. Sem contar que, geralmente, sei lá, será que quando a gente é doido, a gente sabe que a gente é doido? Será que todo doido nesses lugares fica pensando se é doido, se não é? Alguns devem saber, né? Outros não, vai saber. Mano, sei lá, se coloca no lugar desse cara, vixe, tem isso aí. Mas aí, eu acho que porque ele levantou o braço, né, ele percebe que tem alguma coisa no bolso da camisa dele. E quando ele percebe o que é, ele nem consegue acreditar, e é aquele doce nojento que a garotinha do doce deu pra ele. Quando ele pega e experimenta aquilo, ele percebe que realmente aquilo é doce. Então era claro que isso significava que as coisas da alucinação estavam indo pra vida real. E aí ele sai correndo, dizendo que precisa avisar o doutor. Mas aí ele para e pensa que se isso for mesmo real, tem mais coisas além de doces nas alucinações dele. E essa era a oportunidade de ouro dele. E vendo essa cara do Prota aí, é a hora que a gente fica se perguntando se será que esse cara é doido ou se não é. Aliás, rapaziada, uma das 775 mil vezes que você vai ficar perguntando isso nessa obra. Quem que é doido? Se é ele ou se é nós? Então, já naquele outro universo paralelo, a gente pode dizer assim, ou universo da mente. Mas sei lá, naquele outro lugar, o Prota tá chegando e perguntando se a galera ali tem algum dinheiro. Ouro, prata ou jade já devem servir. De qualquer forma, isso não tem importância ali, então é pra emprestarem pra ele. E é lógico que todo mundo ali fica com essas caras de otário aí, né? Olhando pra ele. Mas aí ele percebe
percebe a merda que ele tá fazendo e diz que, deixa quieto, porque diabos esse bando de drogados teriam algum dinheiro. Então alguém se aproxima dizendo, Lee, irmão sênior Lee, e é a fofinha de cabelo branco lá, e ela diz pra ele se aproximar dela por um instante. E ali eu acho que meio afastado de todo mundo, a menina tá sentada e o Prota tá esperando, enquanto ela tira alguma coisa da tornozelo. E oferecendo pra ele, ela pergunta se é o suficiente para ajudá-la. E ele se agacha, pega e fica pensando enquanto avalia que mesmo que sendo um pouco fino, aquilo ainda consegue ser pesado. Afinal, era realmente ouro aquilo ali. Então ele diz que aquilo é perfeito. Ele vai pegar aquela tornozeleira de ouro emprestada e depois ele devolve pra ela. Então ele dá um doce pra ela e diz pra ela comer porque é bem docinho. E ela só agradece. Nossa senhora, que ouro barato, hein? Enquanto aquele psicopata pervertido tá ali do lado, espionando e dizendo que estava esperando por algo mais divertido. Aquilo era muito chato. Mas aí aquele discípulo brabão do mestre lá pergunta pra ele se ali estava acontecendo algum problema. Todo mundo fica assustado, né? Lógico, porque o cara brotou ali do nada. Então ele pergunta por que eles não estavam trabalhando. E os caras vendo que era um dos discípulos internos, ele sai correndo dizendo vai, se espalha. Então esse discípulo interno se vira pro Prota chamando ele e diz que é uma pena que da última vez ele não tenha se tornado o ingrediente para o mestre. Então o Prota olhando, ele pensa que acha que o nome dele é Xuan Yang. E esse Xuan Yang aí tá mandando eles voltarem pro trabalho. E se eles não fizerem o remédio do mestre direito, ele arranca a pele deles fora. Então o Prota percebe um pingente de jade que estava preso na roupa do cara ali e fica se perguntando se aquilo era uma antiguidade. E é lógico que uma ideia inescrupulosa veio na cabeça dele, né? Ele percebendo que aquilo ali era valioso. Então ele tinha ganhado na loteria, ou roubado na loteria, né? Eu acho que vai encaixar melhor na situação. Isso porque naquele mesmo dia, nas 3 horas da manhã, fora da caverna daquele cara lá, o Prota já tá saindo com a jade na mão e pensando que ele achou que ia ser mais difícil. E ele nem acredita que o Xuan Yang nem tava na caverna dele aquela noite. E se o Prota conseguir levar isso e vender, ele deve conseguir pagar a mensalidade da faculdade dele e da Nana. Nana é a Yang Na, rapaziada, vocês lembram, né? A amiga da infância dele, aquela do beijinho de esquimó. Então o Prota sai vazado, pulando com uma alegria, descendo as escadas e cantando uma musiquinha do pingente de jade. E aí ele percebe uma luz suspeita à frente e fica se perguntando se tinha alguém ali. Só que nessa hora o Coquinho brota atrás dele e pergunta pra ele o que ele tava fazendo ali essa hora. E é lógico que o Prota não tinha como fazer mais nada além de trancar e virar pra trás assustado, né? Então ele percebe que é o irmão sênior Xuan Yang. Então esse Coquinho Xuan Yang aí pergunta por que ele tava vestindo as roupas dos servos que preparam os medicamentos. E parece que ele tava com sorte hoje. E pega no colarinho do Prota e manda ele vir com ele. E diz que eles estavam fugindo daquele lugar maldito. Mas aí o Prota foi pego desprevenido, né? E pergunta, fugir? Vocês estão querendo escapar? Mas, nossa, antes dele terminar de falar, ele já é enfiado na parede com toda a força. E o Xuan Yang começa a dizer que se ele não for com eles, ele vai morrer ali mesmo. E eles não podem deixar ele voltar e avisar aqueles bastardos. E o Prota só fica pensando, né? Que aquela reviravolta tava dando dor de cabeça nele. Bom, mas pra ele tanto fazia, era só ele voltar pro hospital. E o que um bando de NPCs da alucinação dele poderia fazer contra ele? E aí ele usa de novo a tática divina de fechar o olho e escapar dele, né? E quando ele abre, ele tá de novo no hospital, amarrado como sempre. E ele percebendo que já é tarde da noite, a enfermeira deve estar dormindo naquela hora e desse jeito ele não vai conseguir ver se o pingente de jade e o bracelete vieram com ele. Bom, mas já que ele tá amarrado, ele pensa que esquece. Mais tarde ele volta e ele confere. Ele fecha o olho de novo e volta lá pro lugar que ele tinha saído antes de voltar pra realidade dele, seria isso? Então ele percebe que os caras sumiram e pra onde será que eles foram? Então ele diz que se eles fazem parte das alucinações dele, eles nem devem conseguir ferir ele. E já no outro dia, pela manhã, tem alguém correndo e gritando para todo mundo se levantar rapidamente. E diz que o mestre ordenou que todo mundo se reúna no salão de Huiyan. E aí todo mundo se levanta rapidinho, né, preocupado, tentando entender o que estava acontecendo, mas o Prota parece estar meio tranquilo. E já lá nesse salão Huiyan, que fica num templo chamado Qinfeng, tem aquele monte de gente lá, reunida na frente desse prédio. Então o mestre da Almôndega se aproxima perguntando se estava todo mundo ali. Enquanto o Prota fica se perguntando o que esse velho maluco estava tramando agora. Então o velhote começa a dizer que ontem à noite, às 3 da manhã, algumas pessoas tentaram fugir. E entre eles estavam 2 discípulos pessoais daquele velho mestre bem na frente deles. Então, enquanto acelera o passo, ele diz que esse velho mestre está muito irritado. E lá atrás ele está arrastando aquela galera que estava fugindo ontem à noite.
E o velhote continua dizendo que as regras da seita Xishan Donghua são bem claras: recompensar por mérito e punir por transgressão. Enquanto o mestre Almôndega estava falando isso, o Prota tá lá olhando para aqueles caras e pensando que eles já tinham sido pegos e aquilo era uma decepção. Então de repente o velhote ergue aqueles caras tudo e começa a rodar eles como se não fosse nada. E fazendo um sinal com sua mão, ele diz abra. E nesse momento abre um buraco no chão que parece que não tem fim. E aqueles caras são jogados lá dentro. E o Prota de novo fica pensando que alucinações são apenas alucinações. E isso tudo era coisa criada pela mente dele. E então um barulho sinistro sai de dentro daquele buraco e ele fica pensando que ele não precisava ter medo. Mas nesse momento alguma coisa passa triscando a cabeça dele. E um tipo de tentáculo estranho pra caramba passa arrebentando a pessoa que estava do lado dele. E nessa hora o Prota fica em dúvida, se perguntando se isso também era fruto da alucinação dele. Mas não tinha como. Ele não deveria se machucar com aquelas alucinações. E isso nunca aconteceu antes. E aí, enquanto esse mestre tá com esse monte de tentáculo atrás dele, ele começa a dizer que agora, qualquer um que tenha más intenções, gravem nas suas minúsculas cabeças o que viram hoje. Enquanto sai, continua dizendo para deixarem que ele lembre eles que ajudar alguém a se tornar um imortal é uma grande honra. E caso ele consiga ascender à imortalidade, ele não esquecerá dos atos de seus discípulos. Enquanto faz essa cara assustadora, ele diz que aqueles traidores da noite anterior convidaram vocês para irem com eles. Então, por que vocês não os seguiram? Isso enquanto olha fixamente para o Prota, que por sua vez pensa que isso são só alucinações. E por que ele deveria ter medo delas? Mas nesse momento, o mestre põe a mão na cabeça do Prota e diz que ele se saiu muito bem. Enquanto parte diz que vê talento nele, e a partir de agora, ele será o discípulo oficial e a sua nova tarefa será gerenciar o depósito de suprimentos. Então ele fica tentando entender e se perguntando se foi mesmo promovido para uma posição mais alta. Mas rapidamente pensa que não é isso. Aquilo é porque muita gente morreu. E aquele velho estava com falta de pessoal. Então o mestre diz que precisa dar a ele o nome daoísta. E já que ele virou o seu discípulo, ele não pode viver sem o nome. E de agora em diante, ele se chamará Xuan Yang. E eu não sei se vocês lembram, rapaziada, mas esse era o nome do cara que acabou de morrer ali atrás. O Coquinho, vocês estão ligados? Mas o Prota lembra, né, e percebe que o Xuan Yang acabou de morrer, e ele se tornou o próximo. Então o mestre joga um saco na mão dele, e ele se pergunta o que é isso. E ele responde que essas são 5 pílulas de elixires imortais, que o próprio mestre refinou pessoalmente. E consumir uma delas, além de adicionar mais 10 anos à sua vida, também servirá para aumentar a sua força. Então ele se vira para os outros e diz: viram, não compensa desafiar o seu mestre, mas aqueles que fizerem por merecer serão recompensados, e não há fim para as recompensas. Então o Prota pensa que o elixir que ele fala foi o mesmo elixir que foi refinado usando aquela garota do doce. Pesado, hein, rapaziada? Pesado. Então, já no quarto do hospital, ele observando as coisas que ele trouxe consigo, pensa que não consegue nem acreditar que tinha dado certo. E que agora, ele precisa verificar se o pingente de jade e a pulseira de ouro são falsos. Mas se o bracelete e o pingente de jade são reais, então as pílulas de elixir também serão efetivas. E aí ele fica pensando se deve realmente provar uma. Mas nesse momento, a Yang Na entra correndo no quarto e chamando o Prota. Ela diz que depois que ele ligou para ela, ela teve que fugir da escola pulando o muro, e era melhor ser realmente importante. E ai dele se for uma pegadinha. Só que aí ele se aproxima pegando no ombro dela, olhando em volta, e fecha a porta e fecha a cortina. E aí ela fica toda sem jeito, perguntando por que ele tava fechando as cortinas, e não dava pra fazer nada ali, porque a enfermeira ia ouvir eles. Mas aí uma voz no falante informativo ali começa a dizer que tá tudo livre, e diz pra ele ir fundo, que promete que não vai espiar. Então, de forma meio escondida, ele coloca alguma coisa na mão da Yang Na, e se vira pra aquele falante dizendo pra calar a boca. Era melhor ele prestar mais atenção lá na ala de UTI. Então a Yang Na, olhando pra Jade, pergunta o que era aquilo. E ele cochichando diz pra ela fazer silêncio e escutar. E aí ele sussurra alguma coisa pra ela. E alguns dias depois, ele tá lá no quarto dele pensando que ninguém acredita nele, inclusive os pais dele. Então todo mundo tá pensando que ele é louco. E a Nana é a única salvação dele. Ela é a única que está disposta a ouvi-lo. E ele também seguro que talvez ela não acredite nele. E então aquele falante começa a falar de novo que a namoradinha dele veio ver ele. E é lógico que ele fica felizinho, né? E já começa a abrir a porta e sair lá fora, pensando que sabia que ela iria voltar. Mas aí tem um monte de segurança vindo pelo corredor, que passam direto por ele. E ele pergunta o que estava acontecendo pra um cara ali chamado Sr. Zal. E ele vira pro Prota e pede pra fechar a porta rápido e não sair. E se ele vê o velho Liu por ali, pra chamar eles imediatamente. Aquele cara fugiu e está dando trabalho para os outros de novo. E ele responde que ok, mas quando os caras partem, ele fica
pensando que o velho Liu fugiu da ala de tratamento intensivo de novo e fica se perguntando como o senhor de idade conseguiu escapar. Mas então ele deixa isso pra lá e pensa que isso não é problema dele e ele precisa ver a Nana. E do lado de fora do hospital os dois estão ali num bequinho. E ela tá dizendo pra ele que fez como ele pediu e levou o pingente de jade e o bracelete de ouro para serem avaliados. E o pingente de jade é realmente uma antiguidade. E o bracelete de ouro também é verdadeiro. E estimaram um valor em no mínimo 400 mil. Então ele põe a mão na cabeça e diz que foi como ele pensou. Ele não é louco, mas falando isso ele faz essa cara de louco que não dá pra acreditar muito não. E aí ele começa a comemorar, a falar que não tá louco e pega a menina, dá um abraço forte e até ergue ela. Só que nesse momento, a imagem dela parece ser sobreposta na imagem daquela menina de cabelo branco lá, da viagem que ele faz lá na mente dele. E pra ele, parece que ele tem realmente algum tipo de dom, então ele acha melhor nem ser curado tão cedo. E aí ele pergunta pra ela se ela tava pronta pra virar uma riquinha mimada. Parece eu quando comecei a fazer vídeo pro YouTube, mas aí na hora que você chega lá, na real, nem é assim que funciona, né, caralho. Então ela fica brabinha, né, e pergunta: riquinha mimada? Para de falar besteira, seu moleque, e dá um soquinho na costela dele. Então ela diz que não quer dinheiro. E a saúde dele é bem mais importante do que esse dom estranho dele. E pede para ele prometer que continuará o tratamento e irá tomar os remédios. Caso contrário, ela vai parar de ajudar ele. E ele responde dizendo que promete. Só que nesse momento aparece uma assombração careca atrás deles aí. E passa correndo e leva Yang Na junto. Que cai no chão de cara com esse psicopata sinistro em cima dela. E aí esse velho maldito aí é o velho Liu. E o prota grita ele, falando pra ele soltar ela agora mesmo. E quando ele corre em direção a eles pra salvar a garota, ele leva alguma coisa na cara ali que parece uma pedra. E a menina fica chamando ele enquanto ele cai ali saindo ketchup do nariz. Enquanto ele tá lá esbagaçado no chão e sem força. E pedindo pra aquele velho parar com aquilo, ele se lembra do mestre dizendo para ele comer as pílulas e o que iria acontecer caso ele comesse elas. E vendo a Yang Na chorando e chamando o nome dele, preocupada se ela tá bem, ele se levanta emanando uma aura sinistra e mastigando provavelmente aquela pílula dos satanás. Então ele some do lugar que ele tava, e quando aquele velho olha para trás, ele tá sendo pego pela cara e sendo levado pelo prota para longe, que enfia a cara dele muito bem enfiada no chão, e consequentemente espremendo tanto que sai até ketchup. Então ele diz que tinha dito para aquele velho parar e pergunta se por acaso ele tava surdo. Isso enquanto faz essa cara de maluco aí. Eu acho que agora ele despirocou de vez, hein? E aí, depois daquela cena, eles amarraram o prota, né, com um monte de corrente, e ele tá lá dizendo que já disse que tava só se defendendo. E de frente com aquele doutor que atende ele lá, ele tá dizendo que só tava protegendo a Yang Na. E foi aquele velho desgraçado que atacou ela primeiro. Então esse médico filha da mãe diz que ele não chamaria aquilo de defesa e tava mais para vingança. Então diz pro prota contar a verdade e pergunta como ele conseguiu deixar aquele velho tão ferido daquela forma. Aquilo não era algo que um ser humano normal conseguiria fazer. E o prota olha pro lado, meio que acho que desconversando, e pensa que aquilo ele... E o médico interrompe dizendo pra ele pensar bem antes de responder. Afinal ele odeia quando os pacientes mentem pra ele. Eu acho que esse médico não tá com cara de médico não, hein? E o prota pensa o que ele vai fazer agora. O médico não pode ficar sabendo das pílulas de elixires. Então ele fecha os olhos e o médico fica lá perguntando se ele tá ouvindo ele e tal. Mas o prota tá nem aí, filho. Só fecha o olho e vai tirar uma soneca. E aí é lógico que ele vai parar dentro daquelas cavernas bagunçadas lá. E colocando a mão pra cima, e eu acho que sentindo um tipo de alívio, ele pensa que acha que isso também é uma saída. Então tem alguém pronunciando um cântico que dizia: a única e absoluta trindade está no microcosmo do Tai Chi. Ascenda para herdar os mandamentos da família, mandamentos de honra imensuráveis, mandamentos que nos abençoam e aliviam nosso sofrimento, mandamentos que salvam todos do perigo, mandamentos que estão acima dos céus, mandamentos que purificam os três reinos. Então ele diz o nome do prota e menciona que ele é um recém-chegado ao templo do Qin Feng e há muito sobre o que ele ainda não sabe, e diz pro cara ali do lado que ele, como um senpai, deverá guiá-lo, que por sua vez, fazendo uma reverência, confirma. Então o mestre, erguendo sua mão, diz que muito bem, já passa das 9 e não há mais nada o que fazer. Vamos jantar. E aí um outro maluco que estava ali do lado do mestre começa a olhar com uma cara meio estranha pro prota, que por sua vez fica se perguntando quem era esse cara e por que ele estava encarando ele dessa forma. E rapaziada, aquele senpai dele também chama Xuan Yang e também tem coquinha, e agora complicou, hein? Mas é isso aí, esse aí vai ser o senpai. Então o senpai começa a explicar pra ele que aquele cara era o braço direito do mestre, e ele se chama Zheng Kun. E desde a traição do Zheng Kan e do Zheng Shen, ele foi o único aprendiz interno que sobrou, e diz pra ele lembrar-se de respeitar todos daquele tempo de agora em diante. E alerta dizendo que aquele cara pode ser um pé no saco
saco. Então o Prota põe a mão na cabeça e pergunta o que ele faz agora. E como pode ver, ele acabou de virar um aprendiz do mestre e pede pro Senpai dar algumas dicas. Então o Senpai responde que o mestre pode ter escolhido ele como aprendiz, mas ele apenas o encarregou da área de suprimentos. Então ele tem que tirar o Cavalinho da Chuva se ele tá esperando que o mestre lhe ensine algo sobre os caminhos da imortalidade. Mas o Prota nem sabia que tinha isso, né, de caminhos da imortalidade. E todo animado pergunta pro cara se o mestre podia mesmo ensinar a ele a virar um imortal, que por sua vez responde que sim, o mestre possui essas habilidades formidáveis, mas não é para ele ficar tão animadinho. Os caminhos da imortalidade são apenas ensinados a um aprendiz interno como o Zengikan. Então o Prota fica pensando em virar imortal, e esse lugar estava cheio de boas surpresas até, e pensa que precisa lutar para conseguir mais dinheiro daquele lugar. E na área de alquimia do Templo Qinfeng, naquela fornalha do inferno lá, tem um monte de gente reunida e eu acho que é o mestre que tá ali na frente deles. E com essa cara de psicopata e com os braços abertos, parecendo uma cena do Titanic, eles presenciam o funcionamento da fornalha, que acabou de fabricar aquelas pílulas da imortalidade. E assim que prontas, elas ficam levitando e com um tipo de cumbuca. O mestre faz essa captação com um tipo de magia e dando uma gargalhada, diz que aquilo não foi nada mal mesmo. E o Prota vendo aquilo, pensa que não acredita que ele estava apenas focado no dinheiro. E ele estava pensando muito pequeno. Se ele conseguir trazer essa habilidade para o mundo real, então... Mas aí o mestre interrompe ele, que disse seu nome com essa cumbuquinha levantada para cima aí. E o Prota fica lá pensando se o mestre já ia passar um trabalho para ele, né? E pensando que era melhor ele dar um jeito de fazer tudo certo. E se curvando, diz que estava ouvindo. Então o mestre se vira para ele e diz que como ele está responsável pela área de suprimentos agora, ele deve ir e trazer a ele o material chamado Bai Ling Miao. E quando ele ouve esse nome e percebe quem é, ele fica em choque. Rapaziada, até agora eu também não sabia o nome dela, viu? Só pra dizer aí pra vocês, no manhwa não tinha falado ainda não. E aí, mano, é a menina de cabelo branco, cara, que dó, meu coração já tá meio dolorido. E aí esse mestre chega de cara a cara com ele e pergunta se ele não tava ouvindo. E aí ele pensa que não tem escolha e fecha o olho, vocês já sabem pra quê, né? Então ele acorda na cama de hospital com duas pessoas chamando ele. Então ele percebe que é a sua mãe e pergunta por que o Dr. Lee também estava ali. Cara, de verdade eu tô muito na dúvida do que acontece quando ele vai de um mundo pro outro. O mundo que ele tava, ele fica dormindo, e porque quando ele tá no outro mundo e vem pra esse, quando ele vai pra lá é como se ele nem tivesse saído. É como se tivesse um time skip sem explicação. E aproveitando que eu tô conversando abobrinha aqui, queria pedir pra vocês deixar seu like se você chegou aqui até agora. Faz esse favor pra fortalecer aí, hein? E comenta aí o que você tá achando da obra e da narração. Me dá feedback que eu gosto. Bora lá voltar. Então a mãe dele pergunta o que aconteceu com a cabeça dele, porque ela estava enfaixada, e pergunta se estava doendo. E ele responde que tá tudo bem e não estava sentindo dor. E aí ela começa a falar aquelas coisas de mãe e de vó, né? Que, nossa, ele tá muito magrinho. E pergunta se a comida do hospital tava tão ruim assim. Então ela começa a dar um doce na boca dele e fala que vai alimentar ele, chamando ele de seu docinho. E ele diz que ela não precisa se preocupar, e ela quase não vai ali, e ele só queria ele ali com ela. E ela responde que certo, mas ainda bem que ele acordou. Senão, o Dr. Lee teria que arrastar ela para ver aquele velho safado que acertou ele. Então esse médico, que também chama ali como todo mundo aí, chama ela de Irmã Sun, e diz que a família do Sr. Liu estava esperando por ela. E ela responde que sabe, e só precisa dizer mais uma coisa para o filho dela. E ele começa a dizer que só se defendeu, e foi aquele velho que atacou primeiro. Então ela diz que o doutor disse a ela tudo o que aconteceu naquele dia, e o Prota não precisa se preocupar, e diz que a mamãe vai apoiar ele. E ele fica olhando com aquele sentimento de angústia ali que até eu tô sentindo. Então ela sai dizendo que ela precisa ir agora, e é para ele ouvir o doutor e tomar os remédios na hora certa. Então enquanto ela sai do quarto, ele chama ela, e ela tem um semblante de tristeza. Só que no próximo frame, esse semblante muda para um semblante de ódio, que eu fiquei bem curioso com isso. E ele fica lá pensando que a mãe dele, com toda certeza, vai falar umas boas para aquele povo. Mas nesse momento ele sente alguma coisa e começa a pensar que a consciência dele está sendo puxada para o outro lado novamente. E a visita repentina da mãe dele fez ele esquecer daquele velho careca. Mas enquanto ele tá lá perdendo a consciência, o médico está falando para eles continuar a conversa. E é lógico que ele não entende, né, que conversa era essa. Mas pense que quando ele voltar, eles continuam. Então nessa transição
transição de consciência aí, alguém tá questionando se ele acordou. E ele tá lá no chão, tentando entender o que tá acontecendo. E eu acho que isso aí responde minha pergunta, rapaziada. Parece que ele desmaia, né? Então ele começa a se levantar e responde que sim, ele acordou. Então ele fica se perguntando se o mestre desistiu do refino de pílulas com a Bailing Miao. Mas o cara nem terminou de pensar, já tem uma mão na cara dele. E é esse mestre psicopata aí, que tá dizendo que agora que ele acordou, é pra ele abrir a boca. E na mão dele tem um monte de lombriga estranha ali, meio suspeito isso. E aí ele enfia esse negócio na boca do Prota, que por sua vez fica ali todo engasgando e entendendo nada. E o Prota pensa que merda era essa que esse velho tava fazendo ele comer. Então o velho diz: isso mesmo, se não abrir bem a boquinha, não vai conseguir engolir o Taizo Negro, sabia? E atrás dele tem um tipo de caixão com essas lombrigas saindo e uns cabos vermelhos juntados nesse negócio aí. Enquanto aquele trem tá forçando a barra pela goela do Prota ali, esse mestre aí tá dizendo que esse Taizu negro é bom. E se o Prota comê-lo, ele conseguirá suprimir a histeria. Mas é lógico que ele não quer comer essas minhocas aí, né? E põe a mão na boca e arranca esses trem. E pensa que ele não tá doente. E aí o velho da almôndega chama os outros dois aprendizes que estavam do lado do Prota. E só de ouvir o nome deles, eles já entendem. E aí eles prendem o Prota no chão com a espada. Eu queria ver qualquer moleque não tomar remédio por causa de gosto com esses dois aí perto. Enquanto o mestre tá se aproximando dele, dizendo que ele vai ter que comer, alguma coisa começa a acontecer debaixo dele ali, parece que ele mergulha nessa brisa dele de novo. E já na realidade, ele acorda com alguém chamando seu nome. E é Yang Na que tá perguntando pra ele se ele tá sentindo alguma coisa e se ele tava bem. E aí ele percebe que é ela, mas tem alguém falando outra coisa ali. E aquele médico maldito, chamando ele de Pequeno Lee, pergunta o que ele viu nas alucinações dele dessa vez. E comenta que ele tem tido várias reviravoltas emocionantes ultimamente. E aí ele cai na real sobre essas alucinações e chama o Dr. Lee e pergunta se ele tinha algum medicamento para suprimir temporariamente as alucinações. E complementa, dizendo que ele só quer um tempo. E aí esse médico fica pensando e sai dizendo que ainda restam alguns remédios da última rodada e ele vai prescrever uma dose maior. Então vira dizendo: mas lembre-se, Pequeno Lee, os medicamentos servem apenas para aliviar. E para se livrar completamente de suas alucinações, você ainda precisa seguir o que eu digo. E aí a fofinha da Yang Na chega dando remédio pra ele. E aí ele diz que não precisa de água, ele só quer o remédio. E quando ela coloca o remédio na boca dele, acontece de novo aquela transposição de imagem. E aquele monte de lombriga parece que tá na mão dela. E ele toma, né? E como da outra vez, ele nem percebeu o que aconteceu. Parece que só a gente vê isso. E ele diz a ela que agora ele vai ficar seguro. E já que ele tomou o remédio, as alucinações devem parar. Então ela pergunta como assim ficar seguro, e se tinha alguma coisa que tinha assustado ele nas alucinações. Ele diz que não foi nada, é só que tinha um cara na alucinação com uma conversa estranha. E ele disse que ele estava histérico e deu algo estranho para ele comer. Mas enquanto dá uma risada, ele disse que aquilo é hilário. Ele era do mundo real, e nem ferrando que o eu dele do outro mundo seja verdadeiro, né? Mas enquanto ele pensa que aquilo tudo era apenas alucinação, tem um tentáculo sinistro saindo da boca dele. E aí ele começa a sentir aquele negócio saindo de dentro dele. E ele começa a fazer um tipo de gorfo ali. E em dúvida, né? Fica se perguntando se não tinha acabado de tomar o remédio. E por que ele estava começando a alucinar de novo. Então ele pensa que vai ficar tudo bem. Ele só precisa fechar os olhos e abri-los novamente. E assim, todas as alucinações irão sumir. Só que então ele acorda no outro mundo. E aquele mestre maldito tá dizendo que mesmo dizendo que ele não iria comer, o Prota quase comeu a mão dele junto. E mesmo agindo assim, ele ainda diz que não estava com histeria. E agora que a histeria dele se foi, ele pode voltar ao trabalho. E lembre-se, o Templo Qinfeng não é lugar para vagabundos. E é pro Prota procurar ele uma vez por mês para tomar o remédio. E o Prota lá, ainda curvado, fica pensando como aquilo era possível. E não diga que essa era a realidade. Então várias cenas da Yang Na e ele começam a passar pela sua cabeça. Todos os momentos que eles passaram juntos. E agora talvez se indagando se aquilo ali tinha sido tudo mentira. E a realidade que ele conheceu até hoje era falsa. E é lógico que ele começa a pirar, né? E pensar que não pode ser. A Nana não pode ser uma alucinação. Eu disse pirar, né? Mas eu não sei se é a palavra, porque eu nem sei falar se ele já é pirado ou não. E quando ele pensa nisso tudo, aquele trem tá, sei lá, se entrando, se tá saindo da garganta dele. Mas eu sei que ele tá gorfando. E lógico que se negando e tentando entender qual é a realidade dele de verdade. Então ele começa a ver uma forma astral que aparentemente é da Nana do lado dele. E chamando o nome dele, Huang. Então ele começa a dizer: Nana, você não me deixou, você ainda está aqui. Quando ele menos espera, aquela forma começa a ser desfeita e ela começa a se perder no ar. E ele desesperado começa a chamar o nome dela e tentar pegar o que restava dela do ar.
E não conseguindo, ele fica pra trás e desolado, e pensando por que aquilo estava acontecendo com ele. Porque ele ainda estava naquele lugar amaldiçoado. E gritava isso. Gritava do porquê ele não conseguia se livrar daquela doença. Rapaziada, talvez eu já tenha falado muita abobrinha nessa narração, mas eu quero saber de vocês de verdade sobre o que eu disse lá no começo do vídeo, que isso daqui era um ticket grátis pro Allan Kardec. Porque eu não sei vocês, mas eu tô ficando doido junto com o Prota. Eu tô tentando entender aqui qual que é a realidade da obra. Eu sei que a gente tem que ir vendo pra entender, né? Mas isso aqui é uma montanha-russa emocional, cara. Uma montanha-russa de sanidade, como eu disse lá atrás. Talvez eu me apegue muito a alguns personagens? Sim, talvez sim. Só que só talvez. E então, já naquele lugar que aqueles caras estavam fazendo aqueles remedinhos deles, a Bai começa a se aproximar do Prota, levando alguns pães pra ele, que por sua vez está lá desolado na parede da caverna e pensativo. Então ela se aproxima, dizendo que ela trouxe esses pães pra ele e que ele não comeu nada o dia inteiro. E ele só pergunta pra ela que ele queria saber como ela conseguiu aquele pingente. Então ela responde que foi ele que deu pra ela. E ela até disse que ela não queria, mas ele insistiu e deu pra ela. E depois que ele deu pra ela, ele começou a rir e gritar que não estava louco. E isso tudo, galera, foi naquela hora que a imagem dela sobrepôs a imagem da Yang Na. Então ele pergunta o que aconteceu depois. E ela diz que depois o Wang Senpai aproveitou a oportunidade e acertou ele com uma pedra na cabeça. E esse cara pensou que o Prota tinha morrido, então ele foi atrás dela. E o Prota pensa, o Wang Senpai, aquele gorducho de boca rasgada? Bom, pra quem não entendeu, rapaziada, é o rapaz com lábio leporino que eu falei pra vocês pegar a atenção dele lá no começo da hora. Então ele se aproxima dela e pergunta o que ele fez com esse tal do Wang. E ela, com uma cara meio assustada, diz que ele matou ele e pergunta se ele não se lembra disso. Então ele relaciona na hora com o momento que ele achou que estava atacando aquele velho Liu e entende o que aconteceu. Esse velho Liu, na verdade, nunca existiu. E agora ele conclui que realmente estava ficando louco. E agora, lá naquela fornalha do inferno, a galera tá fazendo uma faxina nela, né? Porque sangue grudado é foda. E o Prota tá ali no canto e pensando que se essa é a realidade, então Ali e os outros médicos, não apenas eles, todos irão morrer. E o culpado é aquele merda de cabeça sarnenta. Mas aí o mestre aparece do lado dele e diz que parece que o Prota tem algo pra falar. E o Prota fica surpreso, né? Porque ele nem percebeu que hora que esse velhote brotou aí. E ele faz sua reverência saudando o mestre, que por sua vez responde sucintamente para ele responder no que ele estava pensando. Então ele responde que este reles discípulo apenas admira o caminho de cultivação que o mestre está seguindo com louvor e estava se perguntando quando chegará a tal nível. E um dos discípulos que estava ali do lado dele, eu acho que é aquele que estava olhando de cara feia antes, pensa que esse elogio foi muito patético. Mas o mestre começa a castelar bem alto e diz que ter ambição é algo bom. E aquilo não era nada mal mesmo. E o invejoso ali fica fazendo essa cara dele aí, se perguntando se esse velho ainda caiu nessa. Então o mestre continua dizendo que não é que ele não esteja disposto a ensinar, é só que o caminho do cultivo interno não é algo simples. E pílulas e alquimia mundana são uma coisa, mas se ele quiser mesmo praticar cultivo interno e externo para alcançar a imortalidade, esse que era o caminho. Então o Prota pergunta se o mestre estava perto de alcançar a imortalidade. Isso enquanto limpa o cagaço da sorte de ter conseguido enganar ele, que por sua vez responde que alcançar a imortalidade não é uma tarefa fácil. No entanto, ele irá conseguir. E pergunta se o Prota sabe o motivo, que logicamente responde que não sabe, mas de forma meio suspeita o mestre só dá uma olhadinha de lado para ele. Então alguém chama o mestre e diz que já é quase meia-noite. E se eles não se prepararem para refinar as pílulas logo, eles perderão a hora. Então o mestre diz que muito bem, eles vão começar os preparativos agora. Então o baba-ovo invejoso lá diz sim, mestre, e manda o Prota ir para a área de materiais rapidamente e trazer as ervas medicinais de ontem. E o Prota pergunta enquanto ao guia, acho que se referindo à menina de cabelo branco lá que ia virar ingrediente de pílula. E aí aquele discípulo se aproxima do Prota dizendo que era para ele ter trazido o material branco no guia medicinal há 2 dias, mas ele teve um ataque de histeria. E como resultado, o mestre perdeu a hora do refino e pergunta se ele já esqueceu. E continua dizendo que as propriedades do material do guia medicinal e a hora do refino afetam a qualidade das pílulas, e não pode haver nenhum erro. E conclui dizendo que é para ele esquecer, era inútil explicar algo assim para alguém como ele, e é para ele apenas se apressar e fazer o seu trabalho. Então ele percebe que aquela história de fazer pílulas usando a linha Miao ainda não tinha acabado. Então, rapaziada, não sei se ficou bem explicado, mas essa área de materiais era a área que ficava aquela galera louca lá, porque eles eram materiais, né?
E eles estão tudo ali, escondidos atrás de uma pedra, pensando que não vão conseguir fugir, eles vão tudo morrer ali. Então o Prota se aproxima e chama a menina do cabelo branco e pede pra ela acompanhar ele. E enquanto faz essa cara triste, ela diz que tá, tudo bem. E ele olha pra ela, provavelmente sentindo algum tipo de remorso, né? E enquanto eles estão a caminho daquele lugar, ela diz pro Prota que se ele conseguir sair vivo dali, ele poderia entregar uma mensagem para a família dela. E diz que os pais dela vivem no sopé da montanha Nilshin, no país de Liang. E ela diz que é para dizer a eles que a sua filha não vai voltar e que ela não será capaz de cuidar da velhice deles até que eles partam. Pera aí que caiu um cisco no meu olho aqui, rapaziada, pera aí. Então o Prota diz que não vai fazer isso e ela tem pouco tempo. E ela fica surpresa e eu acho que desolada. Então ele tira aquelas espadinhas de samurai, não sei de onde, e diz para que ela venha com ele. E aí ela fica com aquela cara chorosa dela e olhando para ele, dizendo o nome dele. E já lá naquela caverna do abate, aquele velho tá pilando um monte de trem lá. E o Prota chega com ela, dizendo que trouxe o material do guia medicinal. Então o mestre dá essas risadinhas de maluco e diz que ele fez um bom trabalho. E aí o velhote vai de 0 a 100 do nada e começa a dizer: Aproxime-se, minha discípula. E aí um tipo de energia começa a puxar ela pro rumo deles. E ele é meio fissurado em garganta, né, e cata ela pelo pescoço. Só que nesse momento ele percebe alguma coisa e diz que pena, enquanto nos é mostrado um sangue escorrendo pela perna dela. E ele içando ela no alto, pelo pescoço, continua dizendo: Por que você tinha que cair logo agora? Suas propriedades medicinais mudaram completamente. E rapaziada, eu não entendi na real o que aconteceu aqui, mas eu não sei se dá pra supor nada olhando esse caminho de sangue que tá na roupa dela aí. Se alguém aqui já leu essa obra ou entendeu o que aconteceu com esses poucos quadros que foram nos mostrados aqui, comenta aí, por favor. Então esse velho decrépito chama o Prota e diz pra ele levar aquele ingrediente do guia medicinal de volta e joga a menina no chão como se fosse um saco de bosta. E aí ele acha que tá tudo resolvido, né? E agora ele só precisava tirar a Bailin Miao dali. Mas aí o mestre chama o Prota e começa a dizer: Já que esse ingrediente do guia medicinal não funcionou, me traga outro. Lembro que há outro ingrediente branco no guia medicinal. Vá e retorne rápido. Não tolerarei que atrase a minha alquimia dessa vez. E assim o Prota precisou retornar para a área de materiais e pegar outro ingrediente branco do guia medicinal. E foi naquele momento que ele percebeu o quão errado ele estava. Ele não salvou a Bailin Miao. Enquanto aquele desgraçado continuar fabricando elixires, ele não vai conseguir salvar ninguém. No próximo dia e no próximo, ele ainda continuará usando ingredientes no guia medicinal. E ele não pode ser cúmplice desse cara. E o mestre diz: Isso, continue assim. Os meus outros aprendizes não são tão dedicados aos estudos como você. Aqui, tome esta pílula. Então, enquanto agradece por ter ganhado a pílula, o Prota pensa que só há uma forma de salvar os ingredientes do guia medicinal e de se salvar. Ele precisa matar o mestre. Então ele engole aquela pílula que faz com que ele sinta como se estivesse queimando por dentro. Então ele pensa que tem algo errado com aquela pílula. E aquilo estava quente demais. Então o mestre Sarneto manda ele descansar, porque aquele remédio era muito forte e ia levar muito tempo para absorver. Então ele sai até escorando na parede ali, passando meio mal. E parece que o cara ficou forte pra caramba, porque só de apertar ele rasga a parede com os dedos. E depois ela explode na mão dele. Então ele se lembra do tiozinho que virou o ingrediente de pílula lá, dizendo pra ele que ele não queria morrer. E ele pensa que ele comeu uma pílula feita da essência humana. Mas só de comer aquela pílula, ele ganhou uma força indescritível que transformou ele. E como ele ia conseguir matar aquele parasita que comeu inúmeras pílulas, falando do mestre, né? E nesse momento, uma mão se aproxima dele. E é a Bailin Miao. E ela pergunta se ele tá bem. E ele fica olhando pra baixo, pensativo. Então ela fica tentando consolar ele, dizendo que ele não precisa continuar se culpando. E não havia nada que ele pudesse fazer. Mas aí ele não fala nada, né? E só fica olhando pra baixo. Então, de maneira meio ansiosa, ela aperta a roupa e pergunta pra ele se ele estava planejando enfrentar o mestre. E ele, vendo que ela percebeu, fica surpreso. E aí ele joga ela na parede e chama ela de lagartixa. Não, zoeira. Ele joga ela na parede e pergunta se ela foi ali só pra ver ele. E diz que ele pode desconfiar. E ela diz que vai ficar tudo bem. Hoje é o dia em que o velho mestre Yu retorna para o mercado. Portanto, ele não vai conseguir ouvi-los. Então, ele confuso pergunta quem é esse mestre Yu que ela tá falando. E enquanto eles estão ali conversando, aqueles caras estão olhando para ele de novo, com medo dele, achando que ele foi ali capturar eles para pegar mais ingredientes do guia medicinal. E ele pensa que aquilo é esperado. Todo mundo tava vendo ele agora como cúmplice daquele velho desgraçado. Então, puxando a Ling Miao pela mão, diz que ali não é mais seguro e eles têm que ir para outro lugar. E um doidinho fica
fica ali de olho nela eles saírem. Então, eles já estando sozinhos, ele pergunta pra ela quem é esse Mestre Yu. E ela responde que esse velho Mestre Yu é o velho Mestre Yu, ué. E ele é algo que você não consegue tocar ou ver. E ela ouviu dizer do avô dela que apenas os praticantes de alto nível conseguem invocá-lo. No entanto, o velho Mestre Yu retorna para o mercado no primeiro dia e também no 10º dia. Então o Prota fica pensando sobre isso, e em outras palavras, durante esses dias, aquele velho não consegue ficar de olho no templo Qinfeng. E agora, ele acabou de receber uma informação muito importante. Então ela diz que eles têm que voltar para o assunto principal, e pergunta se o Prota quer mesmo ir contra o mestre. E ele, com uma cara muito braba, diz que é claro que ele quer, e se ele pudesse, ele comeria a carne, beberia todo o sangue dele. E essa menina é mais psicopata que ele, e diz que então ele pode contar com ela. Ela quer ajudar ele com esse plano. E alguém aparece segurando um pão e dizendo para eles contarem com ele. E com certeza eles ficam assustados com isso, né? E era aquele cara que ficou cubando eles saindo. E ele diz que acha que o Prota não vai se lembrar dele. Desde moleque, ele não teve um nome de grande importância e ele pode só chamar ele de Gowa. Então ele entrega aqueles pães para os dois. E a Ling Miao, que não é boba nem nada, pergunta se por acaso ele estava bisbilhotando eles. E ele, com esse jeitinho dele aí, diz que não. Porque ele se atreveria a bisbilhotá-los? Ele só foi ali acolher o Lee Senpai e acabou escutando o finalzinho da conversa. Bom, vocês já sabem, né? Quando o cara tem esse jeitinho aí, o cara é chorume. Vocês já devem saber disso. Então ela diz que ele não sabe de nada e como eles podem acreditar que ele realmente está disposto a ajudá-los. Então ele diz que admira muito o Lee Senpai e pergunta se isso já não é motivo suficiente. E o Prota olha meio que analisando ele e pergunta: Gowa, você não tem medo de mim? E ele por sua vez responde: como ele poderia? O Lee Senpai não tinha escolha a não ser agir daquela forma. Então o Prota diz que certo, ele pode se juntar a eles, contando que ele não se arrependa depois. E o Prota pensa que espera que ele não termine como o Xuanyang. Então nos é dito que daquele dia em diante, ele continua a procurar uma forma de matar o mestre, mas apenas ele e aqueles dois não seriam capazes de matá-lo ainda. Então, durante esse meio tempo, ele continuou levando os ingredientes do guia medicinal, um por um, para a sala de alquimia. E as últimas palavras daquelas pessoas ficaram cravadas no coração dele, e tudo que ele conseguia era ficar pensando naquilo. Então, em outra ocasião, ele se aproxima do mestre e diz que o guia medicinal está pronto, que por sua vez diz que o Prota está fazendo um bom trabalho até agora. E como ele já disse, aceita Shin-san Donghua, recompensa méritos e pune os erros. E já que o Prota deseja aprender a alquimia, ele vai começar a ensinar a fórmula das pílulas nutrientes de sangue. E é lógico que isso surpreende o Prota, né? E aquele invejoso ali fica olhando aquela cara dele. Então o mestre diz: não subestime esta fórmula. Embora seja simples, ainda é um método celestial das escrituras sagradas. Lembre-se, são 20 taéis de elixir humano e meio cati de semente balsâmica. E aí o Prota começa rapidamente a procurar um lugar para escrever aquilo. Enquanto ele escreve, o mestre diz os ingredientes e começa a descrever o método para ele fabricar. Aí, rapaziada, tael e cati são medidas chinesas, tá? Só para localizar vocês aí, né? E aí ele tá lá escrevendo na roupa dele mesmo. Então ele diz pro mestre que gravou a fórmula no hobby dele. Mas então o mestre olha e parece não estar muito contente. E quando o Prota tava falando para ele ver, por favor, se tava faltando algo, tava vindo um pé no meio da cara dele. E o Prota leva aquela bica do nada do mestre e é claro que sai voando pra longe, né, com a cara toda amassada. E aí ele fica pensando o que foi que deu nesse maníaco e porque ele tinha resolvido chutar a cara dele. E ele sabe que a letra dele não é muito bonita, mas ainda dá pra ler. E aquele maníaco sequer olhou. Então parecia que ele estava mais preocupado com o fato de que ele estava escrevendo a receita. E o mestre tá ali saindo resmungando alguma coisa. Então o Prota se lembra que nas aulas matutinas que eles tiveram, não tinha nenhuma escrita. E ele não viu nada escrito ou pintado em todo o templo. Toda a sabedoria era passada oralmente. E talvez isso significasse que esse maníaco não conseguisse ler. Mas se ele não consegue ler, então quem leu o livro celestial por ele? Então o discípulo Baba-Ovo chega ali falando que não esperava isso. O mestre estava disposto a até passar a fórmula do livro celestial. E aquele velho parecia estar bastante feliz de ser persuadido pelo Prota. Então o Prota, se levantando, diz que é o mestre quem está valorizando ele. E mesmo que o mestre revele todas as leis do livro celestial, ele sente que ainda assim esse Baba-Ovo não dominaria.
Então, enquanto dá as costas pra ele, ele diz que ele tá legal e manda ele se afastar. E diz que tem que ajudar o mestre com os ingredientes. Mas nesse momento, esse cara aí lança um golpe da subaqueira nele com 2 dedos, que faz o Prota até cuspir sangue e sentir que as costelas dele tá meio zoada agora. E enquanto o Prota cai, o maldito lança uma bicuda nele, dizendo que ele só conseguiu a forma. E quem ele pensa que é? E o mestre sequer tinha ensinado uma técnica imortal pra ele, então por que ele ensinaria pro Prota? E aí ele continua falando um monte de baboseira ali, tentando diminuir o Prota e mostrando que o que ele tem é inveja mesmo. Então o Prota com dificuldade, mas mesmo assim tentando se levantar, diz que parece que o seu senpai ali não tinha muito talento para cultivo imortal. Caso contrário, por que o mestre não ensinaria as técnicas para se tornar imortal depois de tanto tempo? Mas rapaz, e aí que o cara fica bravo mesmo e chamando o Prota de escória. Começa a carregar um poderzinho de fogo na mão dele. E no próximo frame a gente tem essa cena aí, no que eu acho que é o Prota sendo jogado na parede, rebentando tudo. E aí aquele outro Xuan Yang lá, o do coquinho, mas o que a gente fina, chega pro Prota e pergunta pra ele por que ele insiste em ser tão rebelde. E pensa que ainda bem que o Prota tomou o elixir do mestre, caso contrário ele estaria morto agora. E afirmando que já tinha avisado ele pergunta por que ele insiste em provocá-lo. E enquanto sai daquele monte de pedra, ele pergunta o porquê deveria se preocupar. Por acaso ele iria matá-lo? E se mais algum discípulo morrer, não vai dar para manter aquele lugar. E além de tudo, o Mestre Yu estava observando. Então o Coquinho pergunta: Mestre Yu, quem é esse? Então o Prota percebe que ele não sabe da existência desse Mestre Yu. E parando pra pensar, o dia da fuga do Xuan Yang e do seu grupo não era dia 1º ou dia 15 no calendário lunar. E o mestre não ensinou as técnicas de imortalidade nem mesmo para um discípulo do ciclo interno. Rapaziada, esse nome Xuan Yang, vocês vão ouvir falar muitas vezes aqui, mas eu não sei se deu pra vocês entender, mas tem 3 ou 4 personagens que tá usando esse nome atualmente, o Prota e os outros 2 discípulos do mestre lá. Parece que sempre que um discípulo morre e ele é substituído, o novo discípulo ganha esse nome aí. E agora voltando pro pensamento do Prota, ele pensa que parece que ninguém do grupo do maníaco está acreditando que um discípulo está recebendo ensinamentos de alguém como ele. Enquanto o Prota pensa isso, ele tá rindo ali sozinho. E o maluquinho que tá com ele tá perguntando se o mestre já não deu o remédio dele. Porque parece que ele tá ficando doido de novo. Então o Prota pensa que agora ele achou um ponto para avançar. Então nos é dito que depois daquilo, o Prota aproveitou a oportunidade em outro conflito com aquele Zeng Kun para revelar informações sobre esse Mestre Yu para ele. E a julgar pelas expressões dele, na hora ele viu que alguma coisa errada estava acontecendo. E assim o Prota continuou a observá-lo secretamente, mas ele continuou seu treino à risca, como sempre. Mas quando o Prota estava começando a pensar que havia julgado ele mal e que talvez ele não fosse tão ambicioso quanto ele pensava, um mês depois, no dia 15 de fevereiro, no dia fatídico em que o mestre começou a refinar as pílulas, o Zeng Kun não apareceu ao salão Zeni para praticar como ele habitualmente fazia. E lá na residência do mestre, a porta da casa dele estava aberta. E o Prota, percebendo o baba-ovo ali na frente da casa, pensa que parece que ele fez outra pessoa entrar para investigar. E era bastante suspeito, ele tá de guarda bem agora. Então o Prota vê outro cara saindo de dentro da casa, e esse é o discípulo registrado, Xuan Ying. E aí eles estão conversando alguma coisa ali que o Prota não consegue entender. Então rapidamente, usando uma magia de selo, eles simplesmente desaparecem. E o Prota, vendo que eles já partiram, percebe que a restrição da casa tinha sido dispersada pelaquele Zeng Kun. E é lógico que ele fica curioso que talismã que era aquele que eles usaram para se locomover rapidamente daquele jeito. Mas agora chegou a vez dele, e ele entra rapidamente na casa do mestre. E ele percebe que tá fedendo bastante ali dentro. E parece que uma montanha de ratos tinha morrido ali de tanto que fedia. Então, enquanto ele adentro, ele percebe alguma coisa, e parece ter um tipo de pedra com um monte de moeda amarrada naquele negócio. Então ele percebe que essa deve ser as escrituras celestiais que o mestre mencionou, e os ideogramas eram bastante difíceis de ler por sinal. E ali dizia alguma coisa assim: o rinoceronte não ataca quando está ferido. A virtude é como as nuvens, não se apagam nas sombras. Em nome sagrado do Espírito Divino, a porta do fogo pacífico e libertador. Agora, o que isso quer dizer? Aí vocês estão pedindo demais pra mim, né? Se você manjar de interpretar isso aí, diz aí no comentário, porque acho que aqui na obra também não fala. Então, ele diz que essa tal escritura celestial era claramente um sutra, e até há métodos de alquimia escritos ali, mas como o mestre refina pílulas usando aquilo. E rapaziada, sutra é de um ensinamento basicamente religioso em forma de texto, que origina das tradições espirituais lá da Índia. Então, nesse momento, aparece alguma coisa atrás dele dizendo assim: você está conspirando com os bastardos de antes?
não se mexa. Assim que eu tocar esses sinos, o meu pai voltará imediatamente. E aí o Prota dá uma castelada e diz que agora tá explicado. E manda aquela cabeça no vaso balançar isso logo e chamar o pai dela. E ele vai aproveitar o momento e contar a ele. E ela não consegue entender a escritura celestial por completo. E imagina ele descobrindo que ela enganou durante todo esse tempo. E aí parece que pegou na veia dela, né? E ela fica lá gaguejando. Como você descobriu? E aí ele percebe que acertou. Aquele que tá interpretando esse sutra celestial para o mestre é de fato ela. E aí ela fica tentando se explicar, né? Que aquilo não era culpa dela. E ela nem conseguia entender aquela merda de escritura celestial. Mas o pai dela ficava forçando ela a ler pra ele. E o Prota pergunta se por acaso ela não tem medo que ele descubra. E ela diz que, sem chances. O pai dela é analfabeto e ele acredita em tudo que ela disser. Então o Prota diz que aquela fórmula alquímica que usa pessoas para refinar pílulas foi feita por ela. E ela diz que sim, ela lembrou disso e falou pra ele que era algo das escrituras. Então ela diz pra ele relaxar, porque ninguém vai morrer. E ela não quer que o próprio pai dela se machuque também. Ela só tem medo que ele descubra e resolva que não vai querer mais ela. Afinal, olhe pra mim, eu não tenho mãos ou pernas. E rapaziada, eu não sei se eu fico com dó ou se eu fico com raiva dela agora, viu? Mas o Prota já é decidido e sabe o que ele vai sentir. E ele pega ela e lasca ela no chão, quebrando aquele vaso. E aí ela começa a gritar que nem uma maluca lá, dizendo que tá doendo. E aí o Prota diz que não é a fórmula dela que mata pessoas, mas por causa dela, o mestre anda comendo as pessoas. E a menina tá lá no chão, sofrendo tudo aos pedaços e chamando o pai dela e dizendo que tá doendo muito. E já no próximo capítulo, tá todo mundo ali reunido em fila indiana. E tem alguém chegando com os seus passos apressados e o Prota pensa que agora lá vamos nós. E o mestre, com a cabeça da menina em suas mãos, começa a dizer: Quem foi que entrou escondido em minha casa enquanto eu estava refinando elixires? Bom, já que ninguém vai confessar, eu vou interrogar um por um. Então ele se aproxima de dois e pergunta o que eles estavam fazendo enquanto ele estava refinando elixires. E um deles responde que eles estavam de guarda nos portões do templo, assim como o senhor tinha ordenado. E aí o mestre fica olhando com essa cara de capiroto pra ele. E ele, com a voz toda trêmula, diz que eles não se atreveriam a desobedecer uma ordem dele. E o mestre fica olhando com essa cara dele de desconfiado. Mas aí então ele se vira pro Coquinho e pergunta e conta a ele o que ele estava fazendo. E aí, enquanto o Coquinho tá lá explicando pro mestre, o Prota tá pensando que parece que ele vai ser o próximo. E é lógico que ele já tá sentindo toda aquela tensão, né? E ali no fundo, aquele que eu esqueci o nome, que entregou os pão pra ele e pra menina de cabelo branco lá, tá todo se tremendo e tá todo assustado. Desculpa, rapaziada, é que eu até anoto os nomes aqui, mas tem um ou outro que a gente acaba esquecendo, né? E é muito nome, e os nomes estranhos, fica foda. E então, colocando a mão no ombro do Prota, o mestre começa a dizer: Chegou a sua vez. Depois da entrega do remédio, para onde você foi? E ele diz que foi para o armazém preparar os materiais que o mestre iria precisar na próxima vez. E ele pensa que essa sensação de opressão era o motivo de todos estarem tão aterrorizados. Então ele se vira para todo mundo perguntando se eles viram mesmo o Xuanyang no armazém. E todo mundo fica em silêncio. Ele diz para eles pensarem bem, se alguém conseguir ajudar ele a achar o culpado, não só será enviado para casa, mas também terá todas as suas despesas pagas por ele. Então a Yang Na levanta sua mão a favor do Prota, dizendo que ele estava mesmo com eles. E ela era a testemunha do Lee Senpai, que é o Prota, que também é o Xuanyang. Confuso, né? Então o mestre fica olhando meio desconfiado e pergunta: Testemunha por ele? E quanto aos outros? E aí aquele cara que eu tinha esquecido o nome, mas eu voltei lá atrás, galera, pra ver o nome dele e anotar aqui. E esse aí é o Goa. Ele começa a dizer que tem algo para contar para o vovô imortal. O Xuanyang, o Prota, não tinha pisado naquele armazém nenhuma vez naquele dia. E aí, nesse momento, todo mundo que estava envolvido faz aquela cena, né, do pam pam pam, tá ligado? Daquelas novelas mexicanas. Ou do Caso de Família, né? Fica aí a seu critério de escolher qual é. Mas o mestre tá meio sério e com a cara bem fechada ali. Então o Goa, lixo, Chorumi, começa a dizer que ele ajudou a achar a pessoa certa. E pergunta se agora ele podia ir embora. Mas o mestre fica revoltado e esmaga o crânio da menina na cabeça dele e diz que aquilo era tolice. Naquela manhã, o ingrediente do guia medicinal foi pessoalmente entregue pelo Xuanyang. E se ele não foi para a área de suprimentos, então para onde mais ele teria ido? E pergunta pro Goa se por acaso ele estava querendo morrer.
Mas aí o Chorume, ajoelhado e com a mãozinha pra cima, batendo a cabeça no chão, começa a pedir desculpa, dizendo que se enganou. A ganância dele deixou ele cego, então ele acabou mentindo. E nesse momento, aquele cara que tava junto com o Baba-Ovo dentro da casa do mestre lá, que tinham entrado sem ele saber, começa a olhar e esboçar algum tipo de sentimento. E nessa hora, o resto do cano da menina voa na cara dele, terminando de ficar despedaçado. E o mestre começa a dizer: quando o Xuan Yang estava sendo falsamente acusado agora há pouco, você estava sorrindo. Por que ficou feliz ao ver o Xuan Yang sendo acusado? E eu não sei se vocês perceberam eu narrando aí, né? Mas ele tava gritando. E ele se aproxima rapidamente desse cara. E ficando cara a cara com ele, fala pra ele dizer agora. E aí ele cai no chão e começa a gaguejar, falando: mestre, não fui eu. E aí ele aponta pro Baba-Ovo falando que foi ele. Foi o Zeng-Kun Senpai que forçou ele a fazer isso. E na hora que o Baba-Ovo olha, o mestre tá olhando pra ele com essa cara de raio laser. E a única coisa que ele pode fazer agora é sair correndo pela própria vida. Então o mestre olha pra ele e diz que deveria ter percebido antes. Só ele consegue desfazer as restrições da casa dele. Mas será que ele pensou que ele deixaria ele entrar na casa dele e depois sair sem nenhuma consequência? E aí ele pega uma daquelas moedinhas lá e joga pra cima, rodando elas. E quando ela cai no chão, ele pisa nela. E nesse momento, uma marca de moeda vermelha aparece na testa do cara, com um corte no meio. E olhando pro pé do mestre, a gente percebe que aquela moeda agora ficou toda despedaçada. E enquanto o cara é desmembrado completamente, o mestre diz que ele é um tolo superestimado. E então ele sai rastejando por toda aquela sala, falando o nome do mestre e pedindo perdão e dizendo que ele errou. Enquanto ele tá lá todo cotoquinho e quase beijando o pé do mestre. E por sinal é um pezinho bem pequenininho, né? O mestre chama ele de criança e diz que sabia exatamente o que ele estava planejando. E aí o Baba-Ovo olha pra cima, dizendo que ele já tá inválido e pede por favor para que poupe a vida dele. Mas aí o mestre psicopata pisa na cabeça dele e diz que ele é igualzinho aos irmãos dele. Eles são todos lobos que não podem ser adestrados. E pisa nele, e o que sobra é só um rastro de sangue. E eu acho que essa imagem aí até que ficou bem, vamos dizer assim, simétrica, né? Será que eu posso falar que essa imagem ficou da hora? Vocês não me cancelam, não? Então, em outro momento, o Prota e o mestre estão lá de frente por uma estátua gigante. E o Prota diz que pronto, ele já terminou. E o mestre diz que agora que ele fez as oferendas de incensos em frente ao patriarca, ele se tornou o último discípulo direto naquela seita taoísta. Então todo mundo ali faz um salve e fala: vive o mestre e viva o senpai. E parece que o nosso Prota tá crescendo na vida, né? Mesmo que de um jeito bem estranho. Mas esse chorume aí do Goa não tá satisfeito não, né? E parece que a menina também tá meio tensa. Então o mestre dispensa todo mundo e pede pro Prota seguir ele. E o Prota pensa que finalmente chegou a hora. E que esse velho de cabeça sarnenta agora pode relaxar. Que ele vai ajudar ele a alcançar a imortalidade, entre aspas. Então, de frente com aquela pedra fedida lá, o mestre diz pra ele que se recorda que o Prota disse que sabia ler. Depois de um breve momento de silêncio, ele diz que sim, ele sabe. Então o mestre diz: se sabe ler já será o suficiente. E aí ele levanta a mão e começa a emanar um tipo de magia verde ali, que envolve seus dedos enquanto ele faz um tipo de símbolo com a mão. E aquela magia começa a envolver aquela pedra e começa a tomar forma de vários caracteres. E aparentemente aquelas moedas que estavam cercando a pedra saem dela. Então ele diz pro Prota ler aquelas escrituras celestiais e pergunta se ele consegue entender elas. E ele diz que consegue e se aproxima da pedra. Então ele pensa que os métodos anteriores para alcançar a imortalidade eram invenções daquela cabeça no vaso. E se ele não interpretar isso direito, o mestre pode descobrir na hora. E por mais que ele prefira derrubá-lo agora, ele acha que não tem opção. Então agora, em voz alta, ele diz que entendeu completamente. E o mestre, impaciente, pergunta pra ele por que ele estava enrolando e resmungando ali. Manda ele desembuchar logo o que ele estava lendo. Então ele leva a mão na cabeça e começa a dizer: mestre, essas escrituras celestiais, por que aqui não tem as receitas das pílulas de sangue que o senhor me ensinou daquela vez? E o mestre para, olha e diz: como é? E o Prota diz que essas escrituras celestiais são um conjunto de técnicas para cultivar a força interna. E as escrituras dizem que no período entre a véspera do ano novo, é possível utilizar várias pílulas externas. E essa era uma técnica para capturar uma porção de energia espiritual que os céus liberam no reino mortal. E somente dessa forma seria possível colocar a energia espiritual celestial no mundo mortal e absorvê-la no corpo, para assim alcançar a imortalidade. Então o mestre, se aproximando e surpreso, diz que essa então era a técnica. Ele precisava combinar com elixires externos. E o Prota diz que tem vários elixires externos escritos ali.
e ele pede para deixar ele dar uma olhada para ele. Então ele começa a dizer que aquela ali precisava de 120 gramas de cinabre, 5 gramas de estricnina branca, 60 gramas de azadim e alma de Deus errante. Então eu pergunto, o que era essa alma de Deus errante? Então o mestre diz: agora faz sentido. Era por isso que aquela garota no vaso disse que as palavras do texto sagrado mudavam todo dia e eram impossíveis de memorizar. E por isso que mesmo depois de tanto tempo, eu não conseguia alcançar a imortalidade. E brabão e quebrando tudo pro lado, soltando um poder de raio, eu acho. Ele diz que como ela se atreveu a enganar ele, e ele mesmo deveria ter matado ela. Então ele se vira pro Prota e, chamando ele de minha criança, diz que aquela garota enganou ele. Mas ele acha que o Prota não vai se atrever a fazer o mesmo, não é? E o Prota, na saia justa e certeza que borrou a cueca, diz que esse era o verdadeiro método para alcançar a imortalidade. Ele não poderia de forma nenhuma mentir com algo tão sério em jogo. Afinal, ele também quer virar imortal. Mas aí esse mestre se aproxima dele e fica encarando ele, né? Esse cara tem essa mania de um lado e do outro. Então ele diz: muito bem, agora me explique essa técnica de cultivo. E quando você e eu dominarmos essa técnica, meu discípulo, iremos refinar os elixires externos. E dessa vez, nós definitivamente alcançaremos a imortalidade. Então o Prota, fazendo essa cara sinistra dele, diz que sim, senhor. Rapaziada, eu acho que eu vou ter que parar de imitar essas vozes de velho tá cara rachado, porque acho que minha garganta não tá dando conta não, hein? E aliás, eu não sei se vocês perceberam, mas é a única voz que eu tô conseguindo fazer, então... vocês me perdoem. Enquanto o Prota tá se dirigindo pro lugar que eles ficam lá, que eu não sei se é um quarto, o que é aquilo, ele pensa que, felizmente, ele leu bastante novels. Caso contrário, o leproso iria estranhar as técnicas que ele criou. Então ele percebe algo à frente, e a Yangná tá ali com todo mundo presente. Então ele diz para eles não se preocuparem. Agora que ele conseguiu voltar em segurança, a promessa de levar eles para casa será cumprida. E eles logo estarão em casa. E é lógico que todo mundo ali começa a ficar muito feliz. E alguns até se ajoelham, e o Goa Lixo Chorume começa a dizer que o Prota agora é o novo pai dele. E o Prota pergunta do que ele estava falando. Se não fosse pela ajuda do Goa lá no salão de Zeni, o Prota estaria acabado. E diz que é ele que deveria estar se curvando. Enquanto pensa que quem diria imaginar que naquele mundo estranho, ele iria virar companheiro de um bando tão estranho. Então ele diz que precisa pedir algo para eles. E isso irá decidir se eles vão ou não conseguir escapar do templo Qinfeng. Então a Yangná pergunta o que foi. Ele responde perguntando para eles se eles conhecem algum rumor ou história sobre um deus errante. Então a Yangná diz que ouviu do avô dela dizer alguma coisa sobre esse deus errante, e que era uma coisa maligna, e ela é chamada de Grande Vovó. Então o Prota diz que essa tal vovó não parece nada de especial. Então a Yangná diz para ele falar baixo, ou ela irá ouvi-los. Afinal, aquela ali é realmente maligna. E para começar, a aparência dela varia de pessoa para pessoa, e alguns dizem que ela é um monstro de orelhas grandes. E outros dizem que aparenta ser uma velha apodrecida. E se eles falarem dela com frequência, a vovó vai ir até eles. E ela irá achá-los e eles se tornarão parte dela. E esse monte de imagem sinistra que você estava vendo aí era coisa da cabeça do Prota. Porque no próximo frame, a Yangná já tá com aquela cara toda sorridente e o clima ali parece estar normal. Mas pelo jeito isso tudo assustou o Prota, né? Que ele tá meio tenso ali. Então ele pensa que se eles ficarem perto dessa vovó por muito tempo, eles acabam virando parte dela. E esse mundo era bizarro demais. Tinha bastante coisa que não dava nem pra explicar ali. Então ele diz que sem problemas, aquela informação sobre essa tal vovó ia ser muito útil. E ele pergunta se tinham mais alguma coisa. Então alguém começa a gritar desesperado, falando que ele também sabe de algo, ele também sabe. E é o Goa, que diz que ficou sabendo que algumas pessoas tiram a pele de crianças e estão a colocar em peles de cachorro para poder treiná-las feito cães. E depois usam como se fossem cachorros que entendem nossa língua para fazer acrobacias na rua. Rapaz, pesado, hein? Pesado. Então o Prota diz que não precisa de histórias de terror. Ele quer algo bizarro no nível de um deus errante. Então um tal de Zhao Wu aparece dizendo que ele conhece uma história sobre o peixe-sogra, e ele ouviu alguns anciões da terra natal dele falando nela. E o peixe-sogra não só possui uma aparência estranha, mas também só aparece em inundações. E o Prota, percebendo que essa aí parece uma história das bizarras, diz que beleza, a lenda do peixe-sogra então tá contando. Então um grandão ali levanta a mão, e seu nome é Shazi. Ele diz que também sabe de uma, e é a história do Dao Dao. Mas o Prota se aproxima, colocando a mão no peito dele e diz que já basta por agora. Depois ele volta, e é para eles esperarem ali por boas novas. Coitado, o cara tava mó na boa vontade e ficou no vácuo. Então agora, lá na casa do mestre,
O Prota tá dizendo, pegue 2 corações da grande vovó e refine suas essências. E pergunta que negócio que era esse de grande vovó, se fazendo de bobo, né? Mas o mestre diz para ele não se preocupar com isso, ele só tem que continuar lendo. Então ele continua dizendo o próximo ingrediente, que por sinal era um peixe sogra. Ele tinha que pegar as guelras e refogar em 2 taéis de arsênico. Então o mestre começa a dizer que arsênico costuma ser gelado demais. Então definitivamente vai precisar de algo quente, como um peixe sogra, para balancear. E aquilo era genial. Rapaz do céu, encaixou certinho. E o mestre continua dizendo que as escrituras celestiais usam na verdade a grande vovó como ingrediente para o elixir. E agora ele não tinha mais dúvidas. Se dá para fazer um elixir com humanos, por que não daria também para fazer com espíritos malignos? E ele nunca havia pensado nessa possibilidade. E nesse momento ele invoca um sino em sua mão e começa a balançar ele para cima. Quando o Prota percebe, aquele negócio começa a emanar um barulho e uma energia muito monstra. Prota se sente afetado por aquilo e se pergunta o que está acontecendo. E fica se perguntando se esse careca leproso tinha descoberto o plano dele. Mas então alguma coisa começa a sair daquelas pedras ali. E o Prota pergunta o que é isso. E 2 energias parecem começar a se combinar. E um negócio etéreo e meio sinistro aparece ali em cima do mestre. E rapaziada, esse daí que é o mestre errante Yu, que a Yang Na tava falando lá atrás. Agora o que isso aí tem a ver com o mercado, eu não sei. E eu imagino que é algum problema na tradução isso aí. Então o Prota nem consegue acreditar que ele invocou essas 2 criaturas com esse sino. E tem outra coisa aí muito peculiar acontecendo, que o mestre agora tá comendo terra. E aí ele começa a falar com aquelas coisas ali e começa a dizer: você não pode escapar do seu destino. A escuridão sempre te encontrará. Não importa onde você vá. Eu sou a sombra que te persegue e não há como fugir de mim. Você deve aceitar o seu destino e se render à escuridão. Não lute contra o inevitável. A escuridão faz parte de você. Rapaziada, parece que eu tô ouvindo minha ex-namorada falando comigo. Shit. Mas a diferença é que eu já me libertei, né? E agora ainda bem que eu tô bem casado. Então, o mestre começa a dizer pro Prota que, embora as coisas escritas naquela escritura celestial sejam muito difíceis de obter, aquilo não era um problema para ele. Desde que ele saiba onde o item está, o mestre simplesmente vai conseguir pegá-los. Então o Prota fica preocupado, né? Pensando se será que aquelas 2 coisas que ele acabou de invocar podem ajudá-lo a encontrar os ingredientes do elixir. Então o mestre se vira para trás e diz que é óbvio que ele vai conseguir pegá-los. O Prota acha que alguém vai simplesmente dar a ele de graça. E ele explica que a coisa que ele invocou agora com o sino chama Mestre Yu. E esse velho tem inúmeros truques na manga, e encontrar coisas é apenas um deles. E muito tempo atrás, ele realmente se esforçou muito para conseguir roubar aquele sino. E agora uma pausa pro flashback do velhote. Quando ele tinha 5 anos, um mendigo mais velho arrancou um pão quente da mão dele. E a partir daquele momento, ele entendeu a verdade. Se ele não tem o que os outros têm, então o que ele deve fazer? E a palavra era simplesmente roubar. Rapaziada, eu quero a atenção de vocês pro fato de que ele, quando tinha 5 anos de idade, já parecia velho. Então, continuando, na juventude, ele roubou mulheres, roubou cavalos e roubou prata. E depois ele roubou técnicas e até mesmo roubou artefatos mágicos. E até roubou um discípulo. E, na verdade, ele tomou o controle inteiro do templo Qinfeng. Então ele pergunta se o Prota não ouviu o que um ancestral daquela escultura de barro disse. E chamando ele de garoto, diz que ele precisa ouvir as palavras dos adultos. E ele só estava dizendo aquilo porque considerava ele um dos deles. E aquilo era uma lição para ele. Rapaziada, não tem nada na obra de ancestral de barro falando nada, viu? Só para minha defesa aí. Então o Prota faz uma cara de inocente e começa a dizer: mas mestre, e se eu falhar? E aí o velho leproso fica brabão e começa a dizer: inútil, absolutamente inútil. Como alguém que sabe ler pode ser tão burro? Se você não pode roubá-lo diretamente, não pode pensar em uma maneira de roubá-lo? E se uma pessoa não pode fazer, então 2 podem trabalhar juntas. E se 2 pessoas não conseguem, você sempre pode drogar eles. E se drogas não funcionarem, terá que fazer do jeito difícil. E o Prota fica se fazendo de falso, né? Dizendo que, nossa, o mestre dele é tão sábio. E o mestre continua dizendo que disseram que ele não sabia ler e que ele não tinha talento. E ainda chamaram ele de praticante de ensinamentos heréticos, dizendo que ele não tinha um núcleo espiritual. E quando ele se tornar imortal, ele vai abrir os olhos daqueles caras e mostrar para eles. Então, durante um tempo, o Prota viveu e comeu junto com o velho. E ele aproveitou esse tempo para aprimorar o conteúdo do livro celestial, tornando o método de ascensão à imortalidade ainda mais crível.
E o velho também não ficou parado. Em pouco tempo, ele conseguiu encontrar todos os ingredientes que o Prota mencionou. Então, enquanto o Prota tá lá, sentado no chão e rodeado de ingredientes, ele diz que eles podem começar o refinamento agora. Mas justo quando o Prota achou que o mestre não ia conseguir esperar e resolveria começar imediatamente a refinar os elixires, ele disse algo que o Prota nunca imaginou. Não tenha pressa, ainda falta um tempo para o ano novo. Primeiro vamos comer a ceia de ano novo. Então o Prota fica confuso, né? É óbvio, porque ceia de ano novo ali naquele lugar. E ele já estava até ali naquela ceia, rodeado de gente. E ele pensa que comer a ceia de ano novo com um velho naquele lugar amaldiçoado era uma merda. E o velhote tava ali na ponta, né? Dizendo que sim, agora tava tudo certo. Todo mundo tava junto. E isso sim que era um ano novo. E ele tá lá mastigando naquela nojeira. E fala pra todo mundo comer. E pergunta o que eles estavam esperando. Só que tá todo mundo de cabeça baixa ali. Eu acho que deve estar inseguro, né? E ele começa a dizer que eles tiveram sorte de nascer numa época boa daquela. E quando ele tinha a idade deles, ele nem sabia como um bolinho de massa se parecia. Certeza que todo mundo aqui já ouviu alguma coisa parecida do vô, da avó, do tio, da tia, até do pai e da mãe, vai saber, né? Então tem outro flashback do mestre, né? Dizendo que foi no ano novo, ele sentiu o cheiro da comida de outra família. E a filha deles viu ele e implorou para o pai para deixar ele entrar e comer. E quando ele entrou, ele finalmente soube como era um bolinho. E ele lembra que naquela época, eles também fizeram bolinhos recheados com torresmo de porco e cebolinha. Que era o que eles estavam comendo ali, galera. E o velhote tá lá mastigando e falando que aquilo tudo é uma delícia. E o Prota com essa cara dele, acho que não satisfeito, e falando que sim, que delícia. Afinal, era ano novo. Então ele, se lembrando da sua outra vida, pensa que além de comer bolinhos, o ano novo significa reunião e harmonia. E essas memórias que ele tinha não poderiam ser falsas. E ele tá bem desolado, né? Coitado. E nesse momento, o mestre aparece colocando a mão no ombro dele e diz que se ele chorar enquanto come, ele pode engasgar. E parece que o Prota nem percebeu que ele estava chorando. Então o mestre saindo começa a dizer que se eles não aguentarem comer mais, não é para tentar engolir, que nem o Xuan Yang. E era para eles pegarem aqueles envelopes vermelhos e colocarem debaixo do travesseiro deles. Rapaziada, eu dei uma pesquisa rápida no Google aqui, e esse hábito de colocar esses envelopes vermelhos debaixo do travesseiro é uma prática do Feng Shui. E eles tudo agradecem o mestre, né? E ele diz que eles não precisam agradecer, eles apenas têm que dizer Feliz Ano Novo. E é isso que eles fazem, né? E dizem Feliz Ano Novo pra ele. E ele jogando aqueles envelopes pra cima, diz que muito bem, todo mundo, Feliz Ano Novo. E para os discípulos falecidos, ele também coloca os envelopes debaixo dos pratos deles. E rapaziada, esse também é um hábito oriental, tá? De colocar o prato pra alguém falecido no Ano Novo. E até durante o luto, se eu não me engano, eles fazem isso. Então o mestre se aproxima do Prota enquanto tá comendo e diz que ele não precisa de um envelope vermelho. E eles dois, mestre e discípulo, vão se tornar imortais juntos e viver eternamente. Ele se vira pra ele e diz certo, mestre. E aí no próximo capítulo, o Prota tá dizendo que dessa vez o refinamento do Elixir ocorreu tão bem quanto de costume. E nessa cena muito bem desenhada e da hora demais, nos é mostrado esse símbolo do Yin Yang, e eu acho que as pílulas estão ali no meio. Prota continua dizendo que esse cabeça de sarna sempre foi desconfiado, e ele puxou ele para alcançar a imortalidade junto, não porque confia nele, mas porque tem medo de que a receita que ele deu seja falsa. Mas o Prota, meu caro, esse Prota não tem medo. Então o mestre diz: meu querido discípulo, coma primeiro, o seu mestre protegerá você. E o Prota aceita, agradecendo. E aí ele joga a pílula na boca e engole em seguida. E o mestre fica observando, né? Então aquilo começa a reagir com o Prota, e ele começa a sentir que agora tem muita energia espiritual inata emanando dele. E se levantando, ele começa a dizer que agora entendeu, ele compreendeu, ele se tornou um imortal. E o mestre, olhando aquilo, na hora cresce os olhos, né? E começa a dizer que ele também quer se tornar um imortal. E aí ele começa também a emanar aquele monte de energia espiritual dele. Mas nesse momento, o Prota se agacha com muita dor na barriga e começa a cuspir sangue. E cai pro chão, tossindo e passando mal. E nessa hora ele começa a gritar: ainda quer continuar, seu cabeça de sarna? E aí ele fala que aquele método de cultivo ele copiou de uma novel de Xianxia. Então o mestre nunca conseguirá se tornar imortal. E o mestre também tá sentindo o baque dele ali, né? Então o Prota diz que o mestre só pode se tornar um fantasma. Isso enquanto coloca uma daquelas pílulas vermelhas na boca dele e joga pra dentro. E agora, emanando uma energia vermelha, ele pergunta se ele ficou surdo. E enquanto enfia a cara do mestre no chão, ele afirma que tá falando com ele. Então o mestre começa a falar alguma coisa sobre ilusões demoníacas e se levanta rapidamente, emanando seu poder, fazendo com que o Prota voe pra longe. E grita de forma insana, e eu acho que ele perdeu uns parafusos.
porque ele tá falando assim: não pensem em me impedir de alcançar a imortalidade. Saiam da minha frente. Eu estou prestes a me tornar um deus imortal. E o patriarca está vindo me buscar. E o prota pensa justamente isso, né? Que o mestre enlouqueceu. E esse cara foi completamente consumido pela obsessão de se tornar um imortal. Então ele, tossindo, afirma que a barriga dele tá doendo demais. E pensa que devia ter trazido uma faca para acabar com o próprio sofrimento. Então, enquanto estica sua mão e visualiza o único ponto de entrada de luz daquela caverna, essa imagem começa a ser sobreposta por uma luz de sala de cirurgia. Então, ele começa a ouvir o seu nome ser chamado, mas o nome que ele é chamado lá na vida real. Então ele vê a Yang Na, e chamando por ela, ele pergunta se ela veio buscá-lo, e afirma que mesmo que seja só uma ilusão, aquilo parece bom. Então ele começa a ouvir uma outra voz ali, que eu acho que é do médico, e tá dizendo que o paciente do leito 14 está inconsciente, e o diagnóstico inicial é intoxicação alimentar. E então a visão do médico na cabeça do prota tá toda desfigurada, e ele tá lá falando: traga um aspirador elétrico para fazer a lavagem gástrica. E o prota lá deitado não tá entendendo nada, né? E ele pensa que essas ilusões poderiam pelo menos ser um pouco mais coerentes. E rapaz, eu concordo, porque eu não entendi nada desses últimos frames aí, rapaziada. Então o prota lá deitado, e eu acho que talvez dentro da própria consciência está ouvindo alguém chamar o seu nome e diz pra ele aguentar firme. E nisso tudo veio uma mosca e senta no olho dele, velho. Cara, na hora que eu acho que não vai ficar mais bizarro, o negócio vai lá e fica mais bizarro. E aí ele se vira pro lado e começa a gorfar, provavelmente expelindo todo aquele monte de pílula que ele ingeriu. E ele, percebendo que ainda tá vivo, fica pensando como aquilo era possível. Então ele percebe que se ele ainda tá vivo, então talvez o velhote também esteja. E quando ele olha para trás, ele vê alguma coisa que deixa ele no mínimo muito assustado. E quando nos é mostrado, aquele mestre virou um bicho totalmente escroto, com 3 bocas no topo e um pescoço longo que sai de sua cabeça, asas parecendo de um anjo e um tronco parecendo de uma árvore enraizada. Então esse mestre transformado começa a dizer que então era isto. No meio do caminho, ele compreendeu. Este velho taoísta finalmente entendeu agora. Enquanto repete isso inúmeras vezes e fica lá coringando, essa besta abissal começa a colapsar e começa a se desmanchar. E no minuto seguinte, ele explode para todos os lados e só sobra a estrutura esquelética dele. Quer dizer, no próximo frame não sobrou nem isso, né? Ficou todo espatifado. E isso faz com que caia uma chuva vermelha em cima do prota, que por sua vez fica lá processando o que estava acontecendo. E quando ele abaixa a cabeça e percebe aquele rosto leproso do mestre ali no chão, ele já começa a rir, né, sem parar. E agora temos o prota jogado no meio das entranhas do mestre dele, e coringando como bom psicopata que é. E ele pensa que agora parece que aquele cabeça de sarna morreu de uma vez. Mas ele se pergunta por que ele não morreu. E agora, o que ele deve fazer? Então, aqueles 2 gêmeos discípulos chegam ali e veem toda aquela cena, e perguntam pro prota que tipo de demônio que ele é, e é pra dizer aonde que está o mestre deles. E o prota, apontando pro chão, pergunta: mestre? Ele tá bem debaixo dos seus pés. E além disso, irmãos, eu sou o Xuangyang. E os dois se vendo em cima daquele monte de entranhas, começam a dizer que ele estava mentindo. O mestre... Mas nesse momento o prota nem deixa ele terminar e chega esfregando a cara podre do mestre neles e diz que ele realmente morreu. E diz que o cabeça de sarna matou incontáveis pessoas em sua vida e ele já estava condenado. Mas não foi o prota que matou ele, e por isso aquilo foi apenas um assunto pessoal. Mas os caras nem deixam ele terminar de falar e já sai correndo. Mas o prota pega um sino e começa a fazer alarde, correndo no meio de todo mundo, e começa a dizer para eles olharem: o cabeça de sarna morreu. E agora, eles já podem voltar para casa. E eles, olhando e vendo que aquele rosto era mesmo do mestre deles, também começam a correr e dizer que agora finalmente eles podem voltar para casa. E aí todo mundo sai correndo da caverna felizinho e comemorando que aquele cara já faleceu. E aquele clima que perdurou no manhwa todo parece que de repente sumiu. E até o Goa tá falando com o pessoal ali, perguntando de onde eles são, e chamando para eles irem juntos pelo caminho. E a Ling Miao diz pro prota que agora, finalmente, eles podem voltar para casa. Mas ele parece engolir isso meio seco. E quando eles chegam numa espécie de corredor, o prota ouve um barulho e fica se perguntando que som que era aquele. E enquanto ele fica ali olhando com cuidado, ele percebe que outros 3 discípulos do mestre estão batalhando com as espadas dele, tudo brilhando, no estilo Skywalker, meu filho, todo Jedi.
E um deles era aquele gordinho gente boa lá, que eu ia chamar de senpai, mas acabei chamando ele de Coquinho. E ele chama o Prota e diz para eles acabarem com aqueles dois cúmplices do Cabeça de Sarna e dividirem o livro celestial. E aí um outro terceiro ali fala que se ele não quiser morrer, é para ele cair fora. E o mestre só tinha ensinado o caminho do Dao da Pílula para ele. E ele achava que poderia lidar com dois cultivadores do caminho da espada. Então o Prota suspira, percebendo que aquilo tudo era por causa do livro celestial. Então ele diz para eles que na verdade, aquilo nem era um livro para alcançar a imortalidade. Era apenas um antigo texto sagrado e chama eles para fugirem dali juntos. Então eles viram para ele e dizem que já que ele não tem interesse no livro, então é para ele sair. Então o Prota só concorda e chama o pessoal para eles irem primeiro. E se dirigindo aos 3 Jedi ali, diz para eles continuarem e que eles se veriam novamente no futuro. E já do lado de fora do templo ele diz para todo mundo: todos que estão voltando para casa, fiquem perto de mim e não fiquem curiosos para olhar para dentro. As espadas dos 3 irmãos sêniores não têm olhos. Obviamente que isso aí é um ditadinho chinês, né galera, que a gente nunca entende esses ditados aí. Então já do lado de fora e com um cenário que não é bizarro, ao contrário de tudo que a gente já tinha visto nessa obra até agora, eles caminham para fora dizendo que eles saíram e com toda felicidade começam a dizer que querem voltar para casa. Então o Prota, vendo que o sol já saiu, percebe que ele ficou com o mestre a noite inteira na sala de refino de pílulas. Então a Ling Miao se aproxima do Prota, chamando para ele ir também. E ele, pegando na mão dela, pede para ela esperar um pouco. E entregando para ela um pedaço de papel ou de pano, diz que essas são as últimas palavras e endereços deixados pelos falecidos, que foram usados como ingredientes medicinais. E quando eles saírem, é para eles se lembrarem de procurar uma escolta para entregá-las às famílias deles. Então ela percebe que ele não vai para casa com eles, né? E pergunta se é isso mesmo. E ele, bem cabisbaixo, começa a pensar: casa? Mas eu já não tenho mais uma casa. E enquanto volta para dentro da caverna, a garota fica lá com uma mão no peito e a outra tentando alcançar o Prota. Então, deitado lá na cama de palha dele dentro da caverna, começa a pensar que, falando nisso, hoje é o primeiro dia do mês e ele ainda nem comeu aquele remédio nojento que o mestre dava pra ele. E o efeito de suprimir as alucinações devia estar desaparecendo agora. E ele pensa que, mesmo que isso seja falso, ele gostaria de ver a Nana mais uma vez. Só mais uma vez. E nesse momento, ele já cai no limbo da própria mente. E enquanto ouve nas suas costas a Yang Nan chamando ele, à sua frente, ele enxerga a Ling Miao, que fazendo um gesto de abraço pro Prota, chama ele para eles irem juntos. Mas ele diz que ele não precisa, ali já estava bom, ele já tinha se acostumado. E nos é mostrado o Prota deitado e a menina de cabelo branco em cima dele. E o Goa tá dizendo que então, já que o irmão Lee quer ficar ali, que tal se eles irem? Mas aí a Ling Miao, rapaz, vira pra trás mandando ele calar a boca. E todo mundo fica meio assustado, né, e sem jeito. Então ela diz pra ele que se ele não pode voltar pra casa, ele pode ir pra casa dela. E a casa dela é muito espaçosa. E o quarto do lado leste estava vazio. E nesse momento, a imagem da Yang Na e da Ling Miao começam a se sobrepor novamente. Isso enquanto as duas expressam apoio a ele, dizendo que vão estar sempre com ele. E lá na outra realidade, que eu já não sei se é a real ou se não é, não sei nem se dá pra falar a realidade. A Yang Na tá dizendo que ele não pode desistir de si mesmo. E a mãe do Prota tá dizendo que ele não pode morrer. Se ele morrer, como ela e o pai dele vão ficar. E então, a sua vida parece começar a se esvair de seus olhos. E no seu subconsciente, a imagem de uma borboleta floresce do seu globo ocular. E enquanto ele ouve a Yang Na chamando o nome dele, essa borboleta alça voo. E ele, chamando o nome dela, pergunta se é ela mesma. Então ele estica seu braço e uma projeção da imagem dela vem em sua direção. E ele abraça fortemente aquela figura, que por sua vez diz para ele prometer a ela que não importa o que aconteça, ele nunca pode cair e ele precisa viver bem. E ele, dando um sorriso, diz que sim, ele promete a ela. Mas quando nos é mostrado, ele estava abraçando a Ling Miao, que por sua vez estava dizendo para eles irem embora, e ela não se sentia bem naquele lugar. E o Prota, eu não sei se a gente pode falar que é um momento de lucidez ou não, mas ele percebe nesse momento que ele não estava falando com a Nana. E rapaziada, esse é o fim do nosso vídeo. E por enquanto, eu aproveitei que os capítulos eram curtinhos e cobri tudo que tinha lançado do manhwa. Foram 26 capítulos por enquanto, e quando vier mais, pode ter certeza que eu vou trazer pra vocês aqui, pra vocês ficarem um pouco mais doidos junto comigo. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, e se você não é inscrito, se inscreve no meu canal pra dar aquela força aí, hein, rapaziada. E se você já tá sentindo que tá precisando de um gardenal pra suportar essa obra aqui, escreve nos comentários aí. Falou? Aquele abraço e tamo junto!